Salve, salve família! Começando com vocês mais um Os Podcast. Eu sou Anderson Lupe. E eu sou Guilherme Lupe. Guizeira de la Bahia. Fala pra nós quem que é o monstro. Hoje o papo vai ser quente. O homem é atleta, é professor, faixa preta de jiu-jitsu, de wrestling, criador de projeto social. Vai ter muita resenha maravilhosa aqui com o homem. Estamos falando de Gleidson Nery. Uma salva de palmas pro homem. Ô, mestrão. Boa. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo, mestrão. Bem-vindo, mestrão. E, mestrão, se apresenta pro pessoal de casa quem é Gleidson Nery, quem é vulgo monstro, Vulgo né? monstro, Com pouco tempo de jiu-jitsu esse cara tem. Então, Desde 94, né, mestre? Desde 94 comecei a treinar, Você né? é louco. Eu sempre falo pra galera que o Gleidson Monstro é só mais um amante do jiu-jitsu, né? Bota amante, né? Só amante do jiu-jitsu, só, Em né? 94, você 94. pegou todas as transições do jiu-jitsu, né, mano? Todas. Mas assim, eu fiz muita capoeira, né? Vim da capoeira também. Tem muita gente veio aqui que veio da Vim capoeira. da capoeira, depois fui pro kickboxing, depois fui pro Muay Thai, depois fui pro boxe. Depois eu migrei pro jiu-jitsu. Aí quando eu entrei no jiu-jitsu em 94, eu parei. Aí eu parei as outras modalidades e só continuei no jiu-jitsu. Caraca. virou Amor paixão à primeira mesmo. vista, né? Caracas, mestre. Conta um pouquinho pra nós quem é Gleidson Nery. Conta essa história pra nós, mestre. Cara, Gleidson Nery, cara, eu sempre falo que eu vim do Nordeste. Eu nasci em Recife, mas fui praticamente criado em Serra Talhada, que eu falo que é minha terra natal. Né? E eu sempre carrego esse nome de Serra Talhada pra onde eu vou que eu passo, né? Então, eu falo que eu sou um nordestino que chegou em São Paulo, né, pra vencer. Né? E aí eu continuei. Fui lá, comecei a trabalhar de servente de pedreiro. E eu queria jogar bola, mas não deu certo. Aí eu caí pro mundo da luta. Aí foi capoeira, foi kickboxing. Aí depois eu fui pro jiu-jitsu, que foi quando eu comecei jiu-jitsu na faculdade de São Judas. Caraca. Que era um chapeiro que começou a me dar aula. Ele era faixa azul, esse cara. Um faixa azul começou a te Eu dar. falei, eu vou te ensinar jiu-jitsu, cara. Aí me levou pra... Ele ia todo dia lá pra Zona Leste. Zoinho o nome dele, Tiradentes, cara. Chapeiro, Zoinho. Zoinho o nome dele. Faixa azul Faixa foi azul. o cara que... E começou a me ensinar jiu-jitsu. Colocou no jiu-jitsu. Começou a me ensinar jiu-jitsu. Aí chegou uma hora que ele arrumou um trabalho e não conseguia mais dar aula de jiu-jitsu. Aí um tal de Alexandre Paiva começou a me treinar também. Que hoje ele é da Grace. E o Alexandre tinha que ir embora pra Inglaterra. Aí eu fui treinar com o Alexandre Aranha. Um dos braços direitos da Macaco. E o Aranha começou a me ensinar. Só que o Aranha era meio louco, né? Ele começava a dar aula, sumia, dava aula, sumia, dava aula, sumia. E uma vez o Aranha parou de dar aula. E aí eu fui pra Moca. Cheguei na Moca, só tinha academia do Casquinha. Na Aliança. Aliança. Só que o poder requisitivo dos caras era muito caro, eu não conseguia pagar. não. Aí tinha uma academia que era Mito, que tinha um chuchu, que era o Anderson Cássio, da Seleção Brasileira de Judô. E eu cheguei lá e ele falou, pô, vem treinar comigo. Eu falei, mas como é que é judô, cara? Pô, ele chamou você pra treinar? É, como é que é judô? Não, mas eu quero jiu-jitsu. Não, é a mesma coisa, mano. Vai ter o neuasa, a parte de chão e tal. Olha o poder da venda, Eu falei, né? vamos lá, né, meu? Bora. E eu gostava muito da parte de chão. Quando eu parte de pé, meu, falei, mano. Aí abriu uma academia um pouco mais pra baixo, que foi o Leandro Longo, que hoje é dono uma academia de Muay Thai mó famosa agora, que tem um campeonato de Muay Thai que é muito de nome, né, meu? Então ele tem essa academia gigante lá agora. E aí lá quem ia dar aula uma vez era o Bruno Lima, que era da Marivan. Antigamente era 99. Pra depois passar pra Checkmate. Que aí quem começou a me dar aula foi o Fabola. Aí o Fabola saiu, aí eu conheci o Marcelo Zotovici. Aí fiquei com o Marcelão da azul a faixa marrom. Mas nessa época ainda não era Marcelo Zutovic, era que bandeira? Era 99, né? Não, na época o Marcelo, ele já vinha da Grace, Aham. né? E ele começou a montar, e a gente montamos uma equipe chamada Elite Jiu-Jitsu. E aí a gente começou a trabalhar sobre esse nome. Então, eu fiquei praticamente da faixa azul até a faixa marrom com o Marcelo, nessa Elite. Aí quando eu comecei a dar aula na faixa roxa, eu não tinha mais tempo de ficar treinando com o Marcelo. Aí foi uma academia que tinha jiu-jitsu,
que eu comecei a treinar, que era da equipe Livage, que é lá de Santana de Parnaíba, que é do mestre Joel. E com quantos anos, mestre, você iniciou? Qual é a sua idade quando você iniciou no jiu-jitsu? Ah, cara, eu tinha aí uns 20 e poucos anos, 26, 25 anos, no máximo, que eu comecei. Aí quando eu entrei nessa equipe da Livage, aí que eu ganhei a faixa preta, aí o Joel me deu a preta, aí só que eu queria competir muito mais além. Todo mundo falava da IBJJF e tal, eu queria lutar isso aí. Eu já fui lutar IBJJF de preta. Ah, o seu primeiro campeonato? Seu primeiro campeonato? Primeiro campeonato foi CBJE Paulista. Mas nas coloridas, antes das pretas, você chegou a disputar campeonato? Fez? Ah, na faixa marrom, né? Fui campeão sul-americano 2 vezes na marrom. E aí quando eu fui lutar em IBJJF, meu primeiro campeonato foi logo o brasileiro sem kimono. 2017. E aí? Muro alto, hein? Perdi. O muro é alto. Aí voltei, falei, porra, vou voltar mais forte. Aí ganhei o brasileiro de equipes, que ninguém tem mais. Kimono não, perdão. Ninguém Que tem campeonato mais, maravilhoso, hein, Mestrão? Que vibe tem esse campeonato, E outra, né, mano? Voltar, mano? Lutei no Tijuca, né? Eu posso falar que lutei no Tijuca. E muitas pessoas não lutam mais no Tijuca, que era o berço do jiu-jitsu. E aí eu fui campeão, eu fui vice-campeão brasileiro de equipes, mas assim, a GF Team na época, fechamos primeiro e segundo lugar. E só Vocês tiveram duas equipes? Equipe A e equipe B. Ô, mestre, o que é o Tijuca, mano? Pra quem não tá habituado, não é da sua época do jiu-jitsu. Cara, o Tijuca era onde nasceu o berço, o pessoal fala que é o berço do jiu-jitsu dentro do Rio de Janeiro. Que, porra, teve o campeonato mundial, foi no Tijuca. Lá, né? A rivalidade jiu-jitsu versus luta livre, começou no Tijuca também. Os caras falam da antiguidade, pô, era você treinando e rato passando dentro do Tijuca. Aí é outro school total. Outro school total. Então, assim, e aí eu lutei o brasileiro depois de 2018, fui campeão no Tijuca, peso absoluto. Fechei o absoluto com o meu professor, né? Eu fiquei em terceiro na categoria e fui campeão absoluto. 2019, fui campeão brasileiro. Fui 2 anos seguidos sem kimono. Caralho. Dentro do Tijuca. E, meu, é o calor, cara. É como você tá hoje na Arena Corinthians, cheio de gaviões, e quando você tá no Maracanã, cheio de flamenguista. Caralho. É outra história. Uma atmosfera diferente lá. Meu, porra, e todo mundo gritando o nome da tua equipe, fazendo. É uma parada surreal. Tipo cara. Torcida mesmo, tipo torcida. Tipo e tinha aquela rivalidade que lá no Rio tinha. No Brasileiro por equipes, né? Era Nova União e GF Team. Aí vinha também até o pessoal de fora, tinha a Gracie Barra, até de BH mesmo, fazia um barulho, vinha com torcida, tinha até grito de guerra e tudo. Mas assim, dentro do Rio de Janeiro, cara, os dois, né? a GF Team é muito forte, junto com a Nova União. Então assim, eu sou muito... pra falar da GF Team, eu não consigo muito assim, porque eu fiquei 10 anos nela, né? Caraca. Foram 10 anos de GF Team, né, mano? Aí hoje eu tô aonde? Porra, tô na Nova União. Então você conhece a metodologia dos dois de perto, das duas escolas de perto, né? Das duas escolas de perto, Porque quando eu peguei a preta em 2015 para 2016, eu já entrei pra GF Team. Então eu fiquei durante 10 anos, né? Então, pô, peguei o Gogó, Batata, porra, o Júlio, que dispensa comentários, que é o general, né? E aí eu também vim numa base do Marcelo Zutovici, que hoje é um dos caras mais fortes em São Paulo, que carrega o nome da Nova União. E aí eu voltei pro Marcelo depois de 10 anos. 10 para 11 anos. E aí hoje praticamente assim, hoje eu luto pela Nova União. E pelo seu primeiro mestre também. A bandeira que você carrega hoje é Nova União. Nova União. Nova União. Você era GF Team, Nova União. Mas ó como, igual o Anderson fala, como o jiu-jitsu é uma pracinha, né? Você fez toda essa volta na sua carreira e no final das contas, hoje, 10 anos depois, né? Você voltou pra sua casa. Passou a casa com o seu primeiro mestre. Eu acho que, mano, é gratidão. Sim. Tá ligado? Então, tipo assim, por onde eu sempre passei, eu nunca esqueci nenhuma história referente tanto o Marcelo quanto o Júlio, Joel, que eram os caras que passaram na minha vida. O Joel foi o cara que me deu a preta, sou muito grato. O Marcelo foi o cara que me ensinou o jiu-jitsu, junto com o Chuchu, junto com o Zoinho, junto com esses caras, foi o que me apresentaram o jiu-jitsu, né? Depois, porra, dentro da GF Team, dentro de São Paulo,
eu fiquei com o Fran do Carmo durante 10 anos. Então o Fran também foi o cara que me acolheu aqui. Dentro de Santo André, dentro da GF Team. Pô, muita gente teve parte na sua formação, né? E tipo assim, quando eu cheguei na GF Team, cara, é muitos caras de nome que tem lá. Então você chega a ser mais um. E o cara falou, Gleidson, é só lutar com o coração, mano. E eu fui criando meu espaço na GF Team. Então, pô, o Gogó, que é um dos coordenadores e um dos caras que tem mais nome. Dentro, assim, das antigas, que já treinou Rodolfo, fumou entre vários faixas pretas. Veio pelo Gogó, né? Então, só o respeito do Gogó já pagou tudo. É um cara que eu ligo pra ele, é um cara que me atende, isso independente da equipe que eu esteja. Então foi o respeito. Marcelo, quando eu voltei, mão aberta. Pra dar um abraço. Vem cá, dá um abraço, chega. Te tratou como se fosse 10 anos atrás, né? É, porque na realidade, quando eu voltei pro Marcelo, eu tinha uma luta contra o Diogo. E eu não tava treinando. Diogo Almeida. E o Marcelo falou, não, vem pra cá que eu vou te treinar. E aí eu fiz todo o meu camp junto com o Marcelo. E mesmo assim o Marcelo não queria saber qual era a minha equipe. Ele apenas me treinou pra te ajudar. Me ajudar. E aí eu liguei pro cara e falei assim, ó, eu não acho justo o cara tá me treinando, fazendo um camp, e eu lutar por outra academia. Então, tá mais perto pra me poder evoluir, mais perto da minha casa, então eu vou voltar a treinar com o Marcelo. Ponto. Aí o Gogó na época, o Fran falou, vai com Deus, seja feliz, e as portas aqui tá sempre abertas. Pô, mestre, é uma filosofia de vida minha, nós como irmãos, a gente conversa bastante, que o meu objetivo, eu falo pro Gui também, é só abrir portas, mano. Só abrir portas. Só abrir portas, nunca fechar. Porque isso aí, acredito eu que é a função do faixa preta, é ele abrir portas. O jiu-jitsu abre portas. Exatamente. E o faixa preta, ele tem por essa obrigação em abrir portas. Então assim, eu tive grandes mestres, né, e grandes professores que abriram muitas portas pra mim. Então por isso que eu sou um cara bem-vindo em qualquer academia que eu for. E aí você carrega um pouquinho de cada um, de cada um. Se eu chegar em qualquer academia hoje, cara, de jiu-jitsu eu treino. Pô, só aqui o quanto que a gente tava falando de nomes que a gente conhece, que vai, eu conheço, quanto que... Você vê que o mundo é uma pracinha, né, cara? Eu lembro quando eu saí da GF Team, a primeira vez que eu saí da GF Team, eu fui pra G13. E eu precisava lutar, acho que era o Sul-Americano, não sei se era o Sul-Americano ou o brasileiro, eu sei que tinha que lutar algum campeonato. E eu lutei pela G13. Eu acho que eu fiquei... Eu sei que eu peguei pódio. E aí quando falaram que eu tava indo pra G13, o Godoy falou assim, porra, um monstro? Caralho, você é louco. É um reforço dos Masters muito foda. Porque o cara já via a minha história na GF Team. Porque, mano, se eu fiquei 9 anos federado na IBJJF, eu tive aí federado na IBJJF. 33 campeonatos, 33 pódios. Caraca. Fora o que eu não subi no pódio. Então, assim, em 9 anos... Fora as competições que você competia. Né? Em 9 anos, você subir 33 vezes no pódio e você colocar assim, porra, 2 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão sul-americano, entre vários Open. Então, eu acho que eu cheguei 9 anos em alto nível, hein, em alto nível. Né? Porra, brasileiro, eu lutei 1 e ganhei 2 seguidos. Internacional de Master, ganhei. Porra, ganhei o europeu. Primeira vez que eu fui pro europeu, ganhei. Então, quer dizer, eu tive muito título importante dentro da IBJJF. Caracas. Ô, mestre, e da onde que veio o apelido Monstro? O porquê Monstro? O Marcelo fala, isso é um monstro. Você tem uma força de monstro. O Marcelo que falava isso, né? Aí, monstrão, e aí, monstrão. E aí, eu falei, pô, vou carregar esse nome de monstro. Caralho. Aí eu coloquei até no meu logo, era Team Monstro. Primeira equipe que eu falava assim, era Team Monstro. Né? E veio esse monstro, aí o monstro foi pegando. Aí monstrão. Então hoje todo mundo dentro da IBJJF, assim, que a galera que luta, fala... Cenário de com o monstro, com o Gleitson, o monstro, o monstrão. Já ficou, já... Aí quando os caras lutavam comigo, falavam, agora eu sei de onde vem esse apelido monstro, né? É muita força. Só que eu não vejo isso, né, cara? Eu não consigo entender essa força. É o natural, né? É o natural. Aí os caras que lutam comigo falam, não, mano, o homem é muito forte mesmo. É engraçado como o jiu-jitsu é uma pracinha. Ontem eu tava comentando lá com o professor da Almeida sobre sem kimono e ele citou seu nome até. Pô, mano, o Gleidson Nery é bravo, mano, bravíssimo. Aí meia hora depois o Anderson falou, mano, convidei o Gleidson lá pra... Eu mandei e ele falou, mano, eu tava falando com o mano agora. Ele falou, eu acho que até que ele trampou aqui na Almeida. Porque assim, o Diogo,
Quando eu fui lutar com o Diogo, pô, eu pensei que o monstro ia me quedar. E eu chamei ele de laço. Eu quebrei o jogo dele. Porque você do seu jogo já era habitual você quedar os caras. Porque assim, é muito agressivo, né? Até é um jogo muito agressivo, né, por causa do wrestling também. Então o cara que vai lutar comigo, ele fala, pô, ele vai vir trocar em pé. E aí tem cara que fala, não é muito bom ficar trocando em pé com o cara. Não é inteligente. Né? Não é ser inteligente, o cara vai me chamar. Então, eu acho que nessa parte aí o Diogão fala, pô, me treinei muito. Você já sabia que ele ia treinar muito esperando a queda. Aí ele falou assim, pô, monstrão, eu ia te chamar no minuto final. Ele ia se preocupar em não ser quedado e me chamar no minuto final pra jogar o jogo dele, que é de lapela, né? Só que eu também treinei muito antes de jogo de lapela. Então, acho que se ele tivesse me chamado, ia dar ruim. Caracas, mano. Ia ser uma luta boa, né? Porque o Diogão, ele é bom, cara. O Diogão, ele é estratégico. Né? Então, tipo assim, é um dos caras que tem também meu respeito. Que eu sei, no dia que eu lutei com o Diogo, foi muito bom. Por quê? Eu perdi minha mãe depois da pandemia. E eu não queria lutar mais. Puta, mas... Então o cara, quando colocou... Ó, você vai disputar um cinturão com o Diogo, então acendeu aquela chama. Pô, eu vou lutar. Então o Diogo acendeu essa chama de aceitar a luta. Mano. Porque ele me chamou também. Pô, monstro, vamos lutar, pô. Caraca, que legal. Mano, tô com 110 quilos, mano. Eu não vou baixar pra peso. Não, eu vou aceitar lutar com você. E a gente ficamos conversando, né? E aí, tipo assim, ele acendeu essa parada de lutar. E eu sempre via o Diogo. Porque se você caçar o Diogo, querendo ou não, o Diogo lutou BJ Star. Sim. É um nome, tal. É um dos nomes... Pô, então, assim, é um dos grandes formadores de atleta, né, no meio de então você lutar, às vezes, com o cara que te incentivou também... É da hora. E o jiu-jitsu é diferente, né? Porque é difícil você fazer um trash talk no jiu-jitsu por conta disso daí, mestre. Então, e assim, pô, eu falei assim, pô... E daí, na hora lá, eu falei assim, pô, obrigado ao Diogo, né? Ganhou o cinturão, parabéns e tal. E você me trouxe essa gana espírito de querer lutar de novo, né? E você lutar com quem você sempre admirou... É top demais. É top. É top demais. Né? Você via o cara lutar. Pô, eu vou lutar com esse cara. É até uma autorreflexão de vitória, né? Igual você falou, pô, vou lutar com esse cara. Aí do nada, anos chegou, depois, você chegou. Eu cheguei. Você mirou esse cara e o cara tá no topo. Isso. E assim, o que é mais engraçado, né, e cativante, é o cara saber quem você é. Que você foi criando seu espaço ali, né, mestre? Pô, você conhece fulano? Não, não conheço. Mas acredito que ele me conhece. Então, tipo assim, você fala, porra, eu vou lutar, mas o cara já me conhece. Como eu já fui em muitos campeonatos. A Copa Pódio que eu ganhei. Quer dizer, eu fui o primeiro campeão master da Copa Pódio, fui eu. É mesmo? Lá no Ceará. Pô, que legal. Né? Então eu fiquei em terceiro na categoria, adulto, e fui campeão peso absoluto master. Pô, você lutou adulto e depois foi lutar peso absoluto master. Do master. E eu ganhei peso absoluto master, na Copa Pódio. Tava bom o condicionamento, hein, mano? Então assim, até o... É um monstro, né? É o apelido. Até o cara da Copa Pódio falou, pô, tu foi o primeiro campeão da Copa Pódio Master que foi em Fortaleza. E eu fui lá e ganhei. Pô, e legal, lutei adulto ainda. É isso que foi impressionante, ainda você lutou adulto. Lutei adulto. E baixando o peso. Não podia comer, porque eu tinha que estar no peso. Qual que era a categoria? 94. E você geralmente... De ambos você lutou 94, mestre? Pesa quanto, mestre? Hoje? Não, hoje. Nessa época, você em off, você tava sempre 94, 88, 89. Então você sempre descia uns 5, 6 Não, não descia, porque eu me mantinha sempre treinando. Então quando o cara me chamava, eu já tava pronto. Tava pronto pra qualquer coisa. Não, mas você falou 90 você fazia um cortezinho de peso. Não, para lutar de 94 não. Você sempre se manteve nos 94. Por ali. Se eu fosse para 98, eu deixei 4 quilos, etc. O máximo que eu já deixei foi para 8,2 para lutar o primeiro ACB que vem em São Paulo. Você lutou o primeiro Berkut aqui em São Paulo, Mestrão? Caraca, adulto. Velho. E com 8,2? Bate 8,2. Não, você arrancou essa perna aí, né? Pelo amor de Deus. Bate 8,2, cara. Aí no outro dia... a sua estrutura hoje, mano, você olha assim, não comporta 8,2. Então, mas eu saí de 98 para 8,2. As pernas aí, isso encaixa, não é possível? Não tem como, velho. 16 quilinhos aí. 16 quilinhos, velho. Mas era meu objetivo. E conseguiu e bateu o peso, né? Foi uma vitória antes de você entrar. É uma vitória. Tipo assim, se eu lutar pelo ACB, eu lembro até hoje, se eu passasse aquela luta, porque a falta de experiência é muito foda, né? Eu falei com o árbitro, o cara me puniu.
Eu perdi o campeonato por falar com o árbitro. Tá de sacanagem. Aí eu falei assim, pô, o árbitro é Deus agora? Oxi, mano. Porque tava na regra. Então a final do ACB ia ser eu, Pé de Chumbo, Pô, Renato Cardoso e Isaac Baiense, mano. E sabe quanto tava valendo? Você tava... 5 mil dólares só. Não tava lutando com ninguém, né? Tá disputando com ninguém, né? Então assim, pra você ver, eu tava lutando, pô, e eu já era master. Daí, e eu, pra lutar de adulto, pô, foi foda. Aí uma vez eu lutei também o Grande Slam, a seletiva do Grande Slam aqui em São Paulo, lutei de Master 1. Aí cheguei até a final. Aí fez a final com quem, Mestrão? Porra, eu e o Rubens Pedroso, eu e o Mauá. Mano, é só pedrada, hein, Mestrão? Só, mano. E era o que todo mundo queria ver, né? Era eu e o Mauá, né? Caralho. Lutei com o Mauá, perdi uma vez pro Mauá na CBJE. Ganhei do Mauá na seletiva do PAN, da FP, tirei o Mauá. Tirei o Mauá na semifinal, né? E guarda, né? Não tem como. Você luta com o cara, você perde uma, você guarda aquilo. Aí fui pro Grande Slam, no Rio de Janeiro. Eu ganhando do Mauá. Ele me aplicou uma queda, só que caiu passado. Puta. E o cara deu 3 pontos. E não é 3, é 2. Aí essa luta eu falei, irmão, cadê o vídeo? Ah, perdi o vídeo. Aí ela fala até hoje, né? Vocês dão uma brincada. Tem resenha ainda, né? Muita resenha, mas assim, o Mauá é um cara que eu tenho muito respeito. Respeito mesmo. É um dos caras mais duros que eu já lutei. É mesmo. Os caras mais duros que eu já lutei. Não é à toa o cara é sparring do Leandro Lô, né, mano? É. Então, assim, com o Mauá, ele é muito duro. É duro, mano. Tipo, Já você fala de cara duro, é duro. Força, É, você duro, pegar na véio. final assim, pô, vai você e o Mauá, essa semana vai vir pedreira por aí. Vai ser uma luta boa de se ver e uma luta que vai ganhar por detalhe. E você tem um detalhezinho a seu favor aí, hein? Que é a força aí, né, mano? Só que ele é muito Mas forte, ele é viu, muito cara? forte, Ele é muito muito forte, forte, mano. É tipo, é um cara que... É um jogo esquisito, mas é um jogo muito forte. Um cara simples, humilde. Ô, mestre, e a sua característica é força. E você nos rola, nos campeonatos você sentia, tipo, vou lutar com esse cara tem... poucos caras mediram força com você? Cara, dá pra você contar no dedo? Porque assim, força é uma característica, por mais que dá pra se desenvolver, é uma característica que muito indivíduo já vem com ela, né, cara, mano? eu não falo muito a força, né? Eu falo muito a agressividade. Isso é importante, né? Eu sou muito agressivo lutando. Só que eu não me vejo lutando. Isso que é engraçado. É quando o cara fala que aquele cara é forte, fala, como é que é a força? Então, mas tem eu preciso entender essa força. É aquela força de você chupinar o cara, tirar o cara, ou tem agressividade, que é aquele cara que parece um cachorro, mano. Que porque se eu chegar na minha posição, dá ruim. Se eu chegar na minha posição, dá ruim. Se o cara chegar eu passando, ele tá ruim pra ele. Sou um passador nato. Ele fala, monstro ainda, não dá pra ser guardeiro, né, mano? Porque assim, já peguei muito cara forte. Mas já peguei cara forte assim, eu lutando acima da minha categoria. Porque eu ia falar, às vezes o cara é forte e não tem gás. Não tem gás, né? Então, não é agressivo, né? Não é tão agressivo. E essa característica poucos atletas têm é mais no no-gi essa agressividade, mas no compana é diferente. O engraçado, quando eu lutei o Campeonato Brasileiro sem kimono no Rio, desceu um velhinho. Posso tirar uma foto com o senhor? Falei, pode. A sua academia é aqui no Rio de Janeiro? Falei, não, pô, eu sou de São Paulo. Aí tava eu, o Gogó, os caras. Falei assim, mas pode entrar na academia do meu professor aqui, que é aqui no Cascadura e tal. Ele falou, ó, eu sou do meio da luta, eu sou do judoca e tal. Em toda a minha vida, eu nunca vi um cara tão agressivo como você nessa luta. Puta, mano. Eu dei um armlock voador, mano, no cara. No sem kimono. No sem kimono. E você com 94 quilos. E finalizei o cara. Puta que pariu. Não, eu lutei de super pesado. Tá demais. Ou seja, mano, acima de 100 quilos. Até 100 quilos. 100. Até 100. Lutei junto com o meu professor, pô, na mesma categoria. Pô, mano, você saltar, tirar 100 quilos do chão, mano. Porque foi muito engraçado, né? É muito. Na luta da categoria, eu fiquei em terceiro. Meu professor perdeu pra um cara chamado Capu, lá de Vitória. E aí eu peguei esse Capu, mano, na semifinal. O cara que ganhou do seu professor. Eu peguei o cara na semifinal. Já veio babando pra cima dele, já. Mano, pensando na taparia, mano, sem kimono. Tapa na orelha, batendo lá e pra cá. Caraca. Pau e toma e tal. Aí quando o cara foi me dar uma queda, eu caí com o armlock encaixado no cara. Mas foi pau, mano. E os caras batem na orelha dele também, monstro. Era pau, pau, daqui pra lá. Aí ganhei desse cara. Aí meu professor foi, ganhou de um cara.
Aí chegamos na final. Ele falou assim, não, a final é tua porque tu lutou demais. Caralho. Aí vocês fecharam. Aí fechamos a final. Porque eu bati no cara que pegou meu professor, mano. Mas, ó, mestrão... E a satisfação é imensa, né? Mestrão, mas olha a humildade do seu professor também, de deixar... Porque em questão de, vamos falar de hierarquia de graduação, ele seria o primeiro por conta de tempo de graduação, mas olha a humildade do seu mestre. É assim, eu também, se eu fechasse uma final com um aluno meu, eu deixaria ele em primeiro. Porque a felicidade dele seria muito melhor do que a minha. E a realização de um trabalho dele, né, ele tá no pódio, porra. O Messi, e a mentalidade? Porque se você pega um atleta do começo e ele fica melhor do que você, porque a tendência é essa, é você criar alguém pra te superar. Aí o seu trabalho tá sempre bem feito. Exato, mas tem gente que tem vaidade, mano. É porque você não pode ser finalizado, né? Então, mano, mas assim, quando você pegou um aluno, você preparou, esse cara tá batendo todo mundo, e ele chegou em você, ele vai te bater, você fala, cara, eu sou zica. Eu falo pro meu aluno assim o seguinte, ó. Eu treino vocês pra que um dia que eu chegar na academia de vocês, eu não quero que vocês não me batam, eu quero que vocês me batam. Porque vocês precisam despertar o leão que sempre existiu em mim. Então eu quero que vocês me sentem o rei. E meus alunos todos caem pra dentro de mim, mano, que nem fosse a final de campeonato mundial. Mas tem que ser, né, mestre? Porque eu acho legal. Tem que ser, cara. Porque ali eu tô pra treinar, né? Então, assim, não existe ego. Se ele me finalizar, eu vou bater. Eu falo pra ele, se você me pegar, pô, parabéns pra você. Sinal que meu trabalho tá sendo bem feito. Exato. Certo? Então, assim... E aí eu sempre falo assim... E você me finalizar... Não vai mudar quem eu sou. É, exatamente. Não muda. Não muda seu legado em nada. Não muda. Em nada. E aí, a gente tá falando de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu é sempre detalhe, né, mano? Sempre detalhe. Mano... Porque assim, quando você entra num treino de competição, pô, que nem tem no Marcelo, um treino de competição, eu treino na meio da molecada adulto. Pô, então eu com 44 anos, no nível com os caras... Adulto, com a molecada tudo voando, um puta gás da porra. Se eu tiver ego dos caras me pegar... Aí já era. Você não aguenta nenhum. Eu já bati pra faixa azul, já bati pra faixa roxa, já bati pra faixa marrom, preta. O moleque tá preta. treinando 5 vezes, 4 vezes no dia. Isso. Velho. Aí quando eu vou lutar o campeonato com o Master... Aí você tá muito diferente. Tá eu muito não diferente. sinto, você cara. Não sente tá nada. voando. Você tá voando. O ritmo, porque o ritmo é outro. É outro. Você tá em ritmo diferente. de adulto lutando com um cara que é Master 3. Às vezes o cara que não consegue ter o volume de treino que você tem. Já cheguei a lutar que eu nem suar meu kimono e nem suar minha hash guard. Teve nem highlight, né, mestrão? Não teve. Por quê? Não teve. Você fica chateado, né? Fala, porque assim, não vai ser um o highlight. que eu sempre falo, pô, assim, eu posto nas minhas redes sociais tudo. Se eu perdi, se eu ganhei ou não. Tem cara que hoje só posta quando ganha. Vitória só, Só, né? Então teve um cara aí que ele fala, que eu sou isso, que eu sou aquilo, no campeonato há muito tempo atrás. Não, que eu sou isso, aquilo, sou aquilo. Ninguém me derruba, que eu sou foda e tal. Foi esse campeonato, eu derrubei esse cara umas 3 vezes. Fazia questão de derrubar, levantar e deixar ele ficar em pé pra derrubar de novo, né? E quando eu peguei no arco e flecha, irmão, eu coloquei o joelho na testa dele. Caralho, mas tem uns caras que é que nem peixe, gosta de morrer pela boca. Fica porque assim, quieto, velho. Porque assim, ia ficar ele ia apanhar, você ia dar queda nele, mas não ia ficar tão feio pelo fato dele falar, ninguém não me queda. Não, e outra, o mestre até te motivou a quedar ele, né? É porque assim, hoje, cara, tem muito cara que vai lutar e ele olha as chaves pra ver quem tá. Ou se ele pode podiar ou não. Eu não, irmão. Quanto o cara mais duro tivesse na chave, eu falo assim, mano, é meu nome. Mas você tem costume de olhar chave, mas Mano, os campeonatos que eu lutei, eu não olhei chave não, mano. A minha chave hoje é pesadíssimo, Master 3, irmão. Se foda, eu escrevo lá e deixo o meu nome. Bora lá fazer força no final, e já era. E vou ver o que vai dar, mano. Se o cara tem nome, a obrigação dele é me pegar. Mas eu acho que pesa mais o seu psicológico. Tipo assim, eu tenho tava com alguns amigos preparando atleta que eu falava, mano, não para de olhar a chave, mano. Não olho. Porque assim... Dá uma pressão a mais. Você tá se colocando pressão desnecessária, velho. E é o que eu falo pra todo mundo. Cara, campeonato, vai lá, igual como se fosse o rola da noite. Vai se divertir, mano. Porque você olha a quantidade de gente que tem na chave. E aí seu cérebro fica fazendo conta. Quando você na sua chave, você fala assim, vou olhar qual é a minha chave e qual é a minha luta. Pô, vou fazer 3 lutas pra final. Já começa essas contas. Eu tenho 3 lutas pra final. Eu sempre faço, tenho 3 lutas pra final. Primeiro eu quero a primeira luta. E, mano, é difícil eu cair na primeira luta. É muito difícil eu cair na primeira luta. Né? Então, tipo assim, eu olho a quantidade do que eu vou fazer e vou lutar. Quem é, não sei. Porque se o cara fizer uma luta comigo, na segunda ele não passa, pode ter certeza, mano. Ele vai fazer força até a alma. Fica até interessante, né, Porque assim, eu vou sair na porrada de qualquer jeito.
Então tem cara que fala, eu vou me inscrever na categoria de baixo, que é minha medalha. Eu já tive aluno meu assim. De ele se inscrever em campeonato sabendo que ele ia medalhar. Claro, caralho, se você vai ficar em terceiro é porque só tem 3 caras. Ah, não, mas aí não... Você é segundo no meio de 2 caras. Não tem nem por que você sair de casa pra fazer isso. Né? Você sai de casa no campeonato pra sair na mão. Eu fui campeão. Mas sozinho? Tem bastante. Mestrão, e tem bastante. Não teve um cara que uma vez colocou até na rede social que o cara... Fui campeão mundial. Que ele foi lá na prefeitura. Que eu fui, pá, mano, quebrei um dedo, saí tudo. Aí no comentário a gente colocou, pô, mas você caiu da escada? Porque estava sozinho na chave, pô. Como é que você conseguiu se quebrar? Ô Gui, conta a resenha lá do seu parceiro dos Estados Unidos pro Messi. Mas só pra você, conta essa resenha. Essa resenha foi muito... Não cita não. O Mestrão, como eu falei, tem um parceiro, meu melhor amigo mora lá nos Estados Unidos, né? Aí ele treinou muito tempo no Rodrigo Freitas, depois foi pra Gracie Barra e tudo mais. Aí ele tá na Gracie Barra lá, que tem um professor que ele tava precisando de ponto pra lutar o Mundial. Aí até ok, plausível. Pô, mano, tem um Open aqui que não tem ninguém, mano, me inscrevo em adulto e master, eu saio na mão, outro eu ganho meu ponto, faço meus pontos. Aí ele fez isso, se inscreveu numa categoria que não tinha ninguém, recebeu a medalha pra ganhar os pontos, né? Mas como ele era professor dessa unidade, ele chegou lá, não... E aí, como foi a luta, monstrão? Não, que fui lá, mano, e... Pô, mano, e saí na mão, mano, e tomei uma leg lock brava. Meu parceiro falou que ele fazia assim, mano, tomei uma leg lock brava, não sei o quê. Aí ele, ô Gui, os caras não sabem que pode ir lá ver a chave. Eu fui ver a chave do cara, ele tava sozinho, mano, ele não tô com ninguém, mano. Ele sonhou, cara. Mas tem assim. Tem gente, pô. Tem cara que vai se inscrever, ele olha a chave e fala, não, eu vou subir, eu vou descer. Porque o prazer dele é estar no pódio. É só medalha, pegar só a medalha. Pra ele achar, porque assim, se ele chegar no patrocinador, fiquei em terceiro adulto. Pô, o cara é monstro. O patrocinador não vai nem olhar a chave. Ele não vai olhar. Mas o mundo do jiu-jitsu vai pequeno, olhar, né? Pô, é pequeno. Que nem eu quando eu fui lutar a primeira seletiva da DCC, a DCC Brasil. Pô, tinha 100 caras na minha chave, irmão. 100 caras? Eu fiquei em terceiro. Mestrão, quando foi isso lá, minha 2017? Minha semifinal foi com eu e Michelete. Caralho, mano. Da Demiel Maia. Eu finalizei numa guilhotina. E perdi pro Armando Sapio. Caracas, mano. Só a nata do gelo. Aí o Sapio fez a final, não lembro com quem foi lá. E o Sapio fez a final com o cara da Gracie Barra lá, o... Pô, não vou lembrar o nome dele agora, mano. Cação. Nossa. Aí fez a final com o Cação. Mano, só nome de peso, aí, mano. Tipo assim, aí na chave da DCC tá Cação, Sapinho, eu e Michelete. Só eu era... Que pesado. Faixa que eu era? Nessa roxa. Época, roxa. Caralho. Irmão, eu não era nem preta. E você já tava nas cabeças. Mas eu queria cair pra dentro. Tá nas cabeças. Então assim, pô, você foi terceiro na seleção da DCC? Fui, mano. Mas eu lutei no meio de 100 cara. 100 cara, eu era faixa roxa. Aí depois eu fui a seletiva da DCC Brasil. Fiz a final com o Marcos Maluco, do UFC. Ah, Marcos Maluco. Pô, meu parceiraço. Perdi pro Marcos Maluco. Aí só que a gente chegava assim, Cleiton, o campeão vale 1,5 conto. Quem perder tem 500 na conta. Tá fechado? Tá fechado. Que top. Aí ele ganhou. E um dia eu chamei ele pra dar um seminário pra mim lá no Corinthians, na Gaviões. Ele foi. Foi no maior prazer, né? Quando ele rolou comigo, ele falou, pô, hoje tu mudou teu jiu-jitsu. Na época que eu comecei a treinar muito wrestling. Falou, hoje tu mudou teu jiu-jitsu, hoje tá muito diferente. Porque faltava o quê? Faltava experiência. Estrada. Experiência de campeonato, experiência de estrada. luta. Naquela época era muita emoção. Mas, pô, hoje eu posso falar assim, pô, eu lutei com o Marcos Maluco, no UFC. Cara, ele começou indo bem, teve até uma luta, né, que ele ficou famoso por conta do pela personagem. entrada dele do que ele tá do Coringa, né? Do Coringa. Mas ele é um cara que tem um coração super bom, velho. É um... cara, só tem cara de mal, brother. Né? Então, assim, e eu falo, pô, eu tenho 2 ADCC Brasil, né, meu? Cheguei em 2 finais, né, mano? Porra, mas a rodagem em campeonato é longa, né? É alta a rodagem. É alta.
Então você assim, a pessoa fala, eu também tenho ADCC. Pô, mas não tô você e mais quem? Você e mais um? Cara, e tudo isso começou com um chapeiro faixa azul, zoinho, Zoinho, velho, lá na cidade de Tiradentes. Caraca, eu nem sei onde esse cara tá, brother. Zoinho, mano, se apresenta aí depois, Zoinho. É o brabo. Ó, você foi o responsável por criar esse monstro aí, mano. Muito gente boa, velho. Caraca. Parceiro. Aí depois vai o Alexandre Paiva, aí o Aranha, porra, aí depois veio o Marcelo. Veio uma galera na minha história através da faixa preta, né, meu? Ô, Messi, conta um pouco da sua passagem nas academias, né? Que você teve uma passagem pela Gaviões. Conta aí como foi a Gaviões. A gente faz em ordem cronológica a carreira profissional do Gleidson. Na Gaviões é o seguinte, eu já dava aula no Corinthians. Do Corinthians no clube, né? no Parque São Jorge. Tá. Então era eu, o mestre maestro, o Washington, que é do boxe. Né? Aí vinha eu da parte do jiu-jitsu e eu dava aula lá. E aí tinha um rapaz chamado Mar, que hoje ele mora em Orlando. Só interrompendo o Mar da Gaviões? Mar da Gaviões. Ele é grande amigo desse meu parceiro também, do Vini, Mamutinho. Isso. Então o Mar começou esse projeto. Aí o Mar uma vez foi lá na academia do Leandro Cumpre pra falar comigo se eu queria aceitar esse projeto. Que não tinha fins lucrativos. Eu falei, não, eu vou lá. E aí fui pra Gaviões, pra dar aula lá. E aí o Mar tinha esse projeto de Gaviões Trainer. Caracas. Então o Mar fazia parte de musculação, de funcional. Aí tinha uns caras que davam aula de boxe, que era o Fantasma, se eu não me engano. Não, o Motor, que dava aula de boxe. O Fantasma também treinava com ele, que hoje é vice-presidente da Gaviões, né? E aí tinha os caras que davam aula de Muay Thai também. E eu aula de Jiu-Jitsu. Então a gente começamos no camarote. Os nossos tatame era... Camarote da Gaviões. Da Gaviões. E o tatame era colorido, irmão. Era um vermelho, um preto. Só não tinha verde lá. Não, só tinha verde. É louco. Verde lá é proibido essa parada aí. A gente não come nem salada, meu pai fez eu falar pra todo mundo, ele ia no bar e ele fala... Ó, eu sou tão antiverde que eu deixo a alface amarelar. E fala e me forçava a mentir ainda. É verdade. Não pode comer nem alface, mano. O mestrão, se tivesse dando aula pra kids, ele pulava da amarela pra lá. É isso mesmo. Não tem faixa verde lá, mano. A gente pula. E o Mar falava, ô, mestrão, o cara, Mar, mas porra. Não, aqui não. Vai pular a faixa. Então, assim, não tinha faixa verde, não, mano. É verdade, então não tem, não. É amarela, é laranja. Uma amarela, pula pra laranja, irmão. E começamos esse projeto lá. E através desse projeto, isso na pandemia. Que da hora. Aí como a gente implantou Corinthians Jiu-Jitsu através do Mar. Então o Corinthians Jiu-Jitsu hoje começou através do Mar. E eu fui o primeiro professor. Caraca. Só que aí eu saí do Corinthians pra dar aula do pessoal do MMA pra ir pro Jiu-Jitsu. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou ficava no MMA, ou ia pro Corinthians, ou pro Jiu-Jitsu. Aí eu fui pro Jiu-Jitsu. E aí lá começamos a implantar o Corinthians Jiu-Jitsu. Então o Corinthians Jiu-Jitsu hoje começou porque eu fui um dos primeiros professores. Tá, e o Mar ainda tem o Corinthians Jiu-Jitsu hoje tem, que é o Soneca hoje que seguiu. Esse Corinthians Jiu-Jitsu é aquela equipe mesmo que lutou o BJJ Club lá. Isso, só que aí o Soneca que deu continuidade no Corinthians. Mas lá foi implantado, eu implantei junto com o Mar. Que legal. Que o Mar hoje também é um faixa preta meu. Eu que graduei o Mar como que faixa legal. Preta. Que porra, mano. Então tem muito faixa preta formada. Então assim, a história do Corinthians, hoje Jiu-Jitsu, eu tenho uma parte. Aí lá começamos lá atrás, né? Mar, Rod, Bruninho, porra, um DJ que é um amigo nosso também começou lá. Pô, tinha uma galera que começou. O Mamute, que hoje também foi campeão da DCC, que hoje é faixa marrom. Aí começou comigo também. Então, quer dizer, a galera hoje que estão lá teve que passar pela minha mão. Caraca, que legal. Tem história. E aí, lógico. Isso é gratificante, né? Você treinar uns alunos que levam o seu legado pra frente e ainda ficam tão grandes quanto você com relação ao nome deles, né? Cara, é porque assim, você não tem como pagar uma história onde você já fez parte. Não tem como. O primeiro Gaviões Luta, que a Gaviões foi com a gente, tava lá. Aí hoje teve o segundo Gaviões, Copa Gaviões Trainer, alguma coisa assim. Que aí foi pelo YouTube, aí foi o China que foi
fase lá, que foi da camisa do Pavilhão 9, né? Um dos presidentes do Pavilhão 9. Teve umas modalidades, né? Não foi só... Teve jiu-jitsu, muay thai, boxe e MMA. Né? E um evento top, organizadíssimo, né? Eu não levei aluno lá porque eu não sabia do evento, senão eu teria levado os alunos lá para lutar também. Né? Então, assim, hoje é muito da hora você ver aonde você começou e a grandeza que ele chegou. Então, porra, a equipe Corinthians Jiu-Jitsu foi transmitida pro mundo, que foi pelo UFC, mano. E eu fiz parte dessa história. Você disse quando foi transmitida pro UFC que ganhou notoriedade, quando Anderson Silva foi pra lá, mestre? Não. Foi esse ano, né, que foi o BJJ Clubs. Quando o BJJ do UFC? Do UFC, que quem fez foi o Dedé. Só que o Dedé fez lá no Rio de Janeiro. Só que transmitido pelo Combate. Sim. E pelo UFC Fight Pass. Então, quer dizer, onde você chegou e aonde chegou, mano. Foi até o que a gente conversou nos bastidores. Você acredita que, atrelando o jiu-jitsu à bandeira dos clubes, a gente tem uma real possibilidade de popularizar o jiu-jitsu, de fazer ele ser muito maior? Como é o exemplo desse campeonato de BJJ Clubs? A gente teria sim, mas quebrando muito o ego. O que seria quebrar esse ego, mestre? Eu vou pegar um treinador para treinar a equipe do Corinthians. Aqui em Santo André, a equipe Santo André, eu tenho que ter um cara para colocar. Mas o cara é da Gracie Barra, o cara é da Nova União, o cara é da Jeff Team. Mas lá o cara não vai representar a equipe. Ele vai representar o clube. E aí? E o professor? Será que ele está preparado para quebrar esse ego dele? Você acha que o jiu-jitsu ainda tem que quebrar, né, muito isso? De muitos professores. Hoje tem que quebrar muito isso aí. Porque aquele que estava conversando lá nos bastidores. Hoje é o cara que ele paga academia para você prestar serviço para eles. É comercial, né? Mudou um pouco e muita gente ainda é resistente a essa mudança. Essa mudança que não existe mais, como cara. Como o atleta se divulgar, que os caras... Tem muita gente que acha um absurdo que o atleta tem que lutar, mas os tempos são outros. Então, assim, se você não ir ao século XXI hoje, não tem como você progredir. Aí fala assim, o atleta foi campeão. Pô, legal. Ele é aluno de quem? Pô, ele representou o clube, mas ele é aluno de fulano, da academia de fulano. Então você não consegue apagar a história do cara. Ele começou. Não, mas aí vai do atleta ser gratificante ao professor que formou ele. Que aí... gratidão, você não se pede gratidão, né? Você conquista. Você conquista, cara. Mas aí você entra na briga de ego. Você entra na briga de ego. Essa parada aqui, frases e frases, hoje não existe mais. São as frasezinhas que vai te prendendo. Não, isso aí não é. Eu faço jiu-jitsu, cara. Vou fazer frase. Mas você virou poeta. E falando no ego que teria quebrado os treinadores, e com relação ao que a gente estava conversando até de... hoje está profissionalizando muita gente, mas o salário, né? O salário não, a premiação não condiz com o que se arrecada, ou se for, esse BJJ Club for ir para frente no modelo de levar, cada lutador leva a bandeira do clube. O que você acha do que hoje o profissional de jiu-jitsu, o atleta de jiu-jitsu recebe com relação às federações? Que é uma polêmica que tá vindo, muita gente falando. Eu falo muito assim, nesse BJJ Club, se eu não me engano, o cara ganhava 20 mil. Acho que a equipe foi 50 mil. 50 mil campeão, que foi o Cruzeiro. Isso. Que foi meu amigo Carmona, que já lutei com o Carmona, que o Carmona fez mais uma diferença lá, que é um puta de um atleta. E eu já lutei com o Carmona na Copa Pod, lá na Gracie Barra, lá em Minas. A luta era eu e ele. Aí você foi... Sem kimono. Você foi no palco do cara, né, velho? Na casa do cara, aí foi pandemia. Foi pandemia, pô. Veio ênfases coisas, né? Você não tinha como você treinar, você não tinha estrutura, porra. Eu treinei no quintal do meu amigo, do Paulinho. Eu treinei com ele, dentro de um quintal. Porque você não podia ir na academia pra não dar ruim. Cara, ele me treinou. Aí eu perdi peso, viajei daqui pra Minas, batendo peso. E cheguei lá, porra, o cara pensou que eu ia bater 90, bati 90. Né? Mas aí era uma regra, eu saí pra fora com o golpe encaixado. Tem que parar, voltar. Não, cara, deixou o cara me finalizar, mas enfim. Aí foi a Copa Pódio lá, eu tinha que ganhar. A minha obrigação era ganhar. E o Carmona, um cara super duro, né? Nessa parada aí. Então, hoje em dia, você tem que analisar muita coisa, cara. Então, lá, a IBJJF hoje, ela só paga prêmio pra adulto. São poucos. Aí você entra hoje, que muita galera hoje tá treinando... Onde ela arrecada mais? Então,
A IBJJF arrecada mais. Só que a CBJJE paga mais. Isso que é engraçado. Então, mano, não conversa. Então, hoje, todo mundo prefere lutar CBJJE porque tá pagando pro atleta, pro Master, por adulto. E vem os caras os atletas pica da IBJJ e pra lutar no CBJJE e ganhar o prêmio. E ganhar o prêmio, certo? Então a IBJJF paga o quê? Paga pros adultos. Não paga pro Master. Paga pro Master o BJJ Pro. O BJJ Pro, o Master ganha dinheiro. É a única que ele paga. Que é aqui em São Paulo. BJJ Pro... os eventos de São Paulo, Rio. Mas... Ele vai pagar R$2.000, R$1.500 pro absoluto. Eu acho que deveria fazer o campeão da categoria e o campeão do absoluto. Mas se você rompe um ligamento cruzado, R$2.000 não paga nessa cirurgia, paga, velho. Não vai pagar. Então assim, mas quem é culpado disso hoje? Você acha que somos nós os atletas? Nós atletas, só por quê? Porque a gente fala que reclama que a inscrição tá cara, mas vai lutar. Mas, ô mestrão, como é que você vai pagar o Mundial da CBJJE, irmão? 500 a 400 pau, brother. E olha que estamos falando de premiação. E olha que eles premiam. Ah, mas a premiação é 2.000, 3.000, 5 contar. Mas só a sua inscrição, cara, é 500 pau. Aí vamos falar de resultado, não, de números, né? Aí você olha a sua folha, 74 nego. Aí você faz 5 vezes 74. Poxa, eles não conseguem pagar uma premiação de 3 pau? Mas eu falo assim, pô, que nem, por exemplo, hoje, o cara que vem da Paraíba, busão. E bastante vem, certo? Mano. E vem bastante. Aí o cara vem comendo Manaus. Frango com farinha. Chega aqui, o cara fica no ginásio, dorme na academia e paga 500 pau na inscrição. A IBJJF, o máximo que você paga é 260 a 270 reais a categoria. O que você ganha? Medalha. E a camisa. Não, mestre, vamos falar da camisa. Né? Mas a camisa antigamente, você já ganhava. Hoje é 1 quilo de alimento, é mais 15 conto, mais 20 conto. Não, e fora então que você paga a camiseta. Mestre, fora que o exemplo, né? Você vai lá, você pode chegar lá 8 da manhã como 8 da noite. Pô, mano, eu quero uma camisa AP, irmão, só tem GG. Só tem GG. Toma. Eu quero a camisa GG, irmão, GG? Só tem P. Ele disputou bastante e dava as camisas pra mim. Mas é isso. Mas assim, a gente brigamos muito assim, pô, a inscrição está cara, tão cara. Mas a galera do jiu-jitsu não se reúne pra fazer acontecer. Pô, uma inscrição, na minha cabeça, tá? Ginásio. Você paga ginásio? Não. A ambulância tá lá, você paga? Não, porque o Estado fornece, certo? Ele ganha dinheiro? Ele ganha emenda pra fazer a luta? Então. Ganha. E aí você vai cobrar mais inscrição, mano. E ainda por isso que agora Então, por isso que agora esse jiu-jitsu pra todos dentro de Santo André, que tá acontecendo, tá crescendo. Por quê? Tá crescendo. O cara não cobra inscrição, bro. É o aluno do Dan, que é do Alcubo, né? Que tá, isso, do Alcubo, junto com a prefeitura aqui dos caras e tal. Mas assim, os caras, a vaga são 3.000. E é bem organizado. E é organizado, 2.000 vagas. Colocou o atleta, ele ganhou, foi lá, lutou. Mas os caras estão ganhando, porque tá pagando. E outra, ele tá fazendo medalha, tudo. Sim. Pô, então hoje em dia, você pode abrir inscrição e ganhar o seu. Não tem isso, pô. Mas mete uma inscrição a R$150, a R$100 pra todo mundo participar. Mas esse debate aí, o foda é que tem muita gente que é do contra, né? Muito atleta que é do contra, velho. E aí polariza muito, né? Parece direita e esquerda. Polariza e aí você não anda, né? Que fica uma briga e quem tá aqui ganhando fala, deixa eles brigar. Cara, eu vi uma frase muito legal, né? Desse jeito. É muito fácil, às vezes, você ser crente, milionário. Ser macumbeiro, milionário. E se você fosse pobre? Era fácil? Não, acho que não, né? Pra nenhuma então religião. hoje, então assim, mas hoje o cara fala, com milhões no bolso, eu sou evangélico. Com milhões no bolso, eu sou macumbeiro. Mas e o pobre fudido? Então hoje o cara lutar o campeonato de 400, 500, o Playboy... Pra ele tá foda-se. E o cara, mano, que então, ele não tem condições de pagar. Mas acho que você tá falando isso porque você viu muita opinião de cara que já tá bem escalado na vida, né? Bem escalado na vida. Então, assim, o cara que é campeão mundial hoje da IBJJF, ele não paga mais inscrição. Pelo contrário, os pica é o que sempre aparece no site, no Instagram, é que a própria organização acaba divulgando só eles. Então se você for campeão adulto, mundial, você não paga mais inscrição da IBJJF, porque você foi campeão mundial. E o campeão mundial de Master? Exatamente. E o campeão brasileiro de Master?
Mas outra, até mesmo... Não dá atenção, ninguém dá uma atenção. Aonde que atenção? Eu fui até pela meu irmão, eu fui história. campeão europeu. Master 2. Eu gastei 10 mil reais do meu bolso Pra tá lá. pra tá lá. E aí? E o mestre esquece que quem pavimentou essa estrada que hoje os adultos estão lutando foram os Masters. Foram os Master. Só que é o menos valorizado. E é onde lota mais... E é o que tem mais lutadores. mais lutadores hoje. engraçado. Fechou o bingo, né? Eu falei pra você lá, fechou o bingo. Ó, se liga, manda essa daí, mestre. A categoria Master hoje é cheia porque fechou os bingo. Então a veiarada não tem mais o que fazer. Vai treinar jiu-jitsu, vai lutar, irmão. Caralho, vai treinar. A gente sempre falamos isso aí. Então os Master hoje é o que mais lota campeonato. É o que mais paga. Você pode pegar aí qualquer chave. Tá, Brasileiro base toda 70, 80, 90, 70, 60. É gente Pra você ter ideia, mestrão, o Jeremias, que você deve conhecer. Pô, faixa vermelha, duro, entendeu? velho, duro. Ele Não é uma foi. figura, Velho, duro, não, velho, ele foi campeão mundial agora, Master 5. Master 5. Master 5, Foi, irmão. teve que fazer 4 lutas. 4 lutas. Master 5. O Tem Júlio. adulto que não faz. Não, o Júlio foi campeão brasileiro, campeão europeu. Lutando, brother. Caracas, mano. Então os velhos estão tudo lutando e se preparando melhor. Porque o Jeremias estava lá fora com a cordinha dele baixando o peso. Porra, mano. É. E puxa de uma perna, né? Puxou uma perna. Porque tá tudo fodido, mas ele vai lutar, ele ama fazer isso, aquilo ali. É. Mas você... Mas aí tem atleta que fala, que jiu-jitsu você faz por amor, você luta por amor. Porra, mas amor não enche o bolso de ninguém. Então... Fica você com a sua esposa só vivendo de amor e não leva o que comer pra dentro de casa pra você ver se dura o relacionamento, mano. Então coloca lá, então, um mundial sem ganhar dinheiro aqui, pra ver se hoje a galera vai lutar por amor. Exatamente. Então. Mas tem uma galera, é o que você falou, a galera que tá aqui em cima bem estruturada no jiu-jitsu, talvez que se ele der uma opinião que tem que pagar mais, ele tem mais a perder do que o de baixo, e eu acho que pelo menos ele tem que ficar quieto, mas ficar dando opinião que não tem que receber e esquece do cara fudido aqui, ó, que tá aqui embaixo. Eu não falo que o adulto não tem que receber, porque hoje virou uma profissão. É uma Lutador profissão. É uma profissão, Mas mano. O Master também ele tem que receber também. Porque é uma profissão profissão também. dele. Ele formou esse adulto. E muitos vivem de jiu-jitsu, né? E ele vive do jiu-jitsu. Ele vai lutar também. Então tem muitos caras hoje que saiu do nada e tá ganhando muito bem. Tem cara hoje que tá milionário. Você pegar hoje aí o Mica Galvão, você pegar aí o Gabriel Batista, Kainan, os caras estão bem. Mas assim, é mérito deles que estão treinando, estão ganhando, se profissionalizando para isso. Mas o Master também tem que ser visto Então, dessa forma. Isso é importante levantar essa bandeira. Tem muito competidor Master, né, Mestrão? Lógico que tem, Você pô. deu um exemplo aí, você falou... Então o Master hoje vai ter que vir para adulto para ganhar dinheiro. Ganhar as coisas, exatamente. Então, E o nível é outro, né? O nível é outro, cara. Então assim, não adianta você ser... o cara fala assim, pô, eu tenho 44 anos, eu vou lutar de adulto. Mas o cara fala, mas o Cyborg, fulano ganha. Sim, mas o cara, ele vive só isso, ele treina só isso, ele não faz outra coisa a não ser isso. E mesmo... Agora o João da esquina, que trabalha o dia inteiro, com 44 anos vai estar de adulto? E mesmo o Cyborg, mano, ele tá num nível que tá muito acima, mas você vê que se ele lutasse na categoria dele, ele ia reinar. Mas ele quer no adulto e tal, mas ainda... Pode falar que não, mas a idade, mano... Vai chegar pra todo mundo. Não, chega, porque é fator, muitas vezes, determinante em uma luta ou outra que ele pega, mestre. Entendeu? Então hoje você pega aí um Cyborg com Kainan. Quem vai ganhar? Então, mano... Então assim, o Cyborg, ele é bom, ele é pica, ele é foda. Não tem o que falar do cara. O cara é pica, mas, é mano, foda, tipo assim, o cara ganhou tudo. Não tem o que falar. Mas assim, ele vai pegar um cara hoje que ele vem muito mais estruturado. Ele não tá preocupado em dar aula. E ainda tá bem estruturado. É você pegar o Messi de 10 anos atrás, o Messi tá jogando esse Mundial. Não é o mesmo cara. Não é o mesmo cara. Tanto que ele, até mesmo o Cyborg lutou um ADCC com o Ganês, eu até esqueci o nome dele, que ele é muito bom sem pano. O Ganês, pô, finalizou ele de uma forma diferenciada. Um negãozão forte. Aí você vai ver quantos anos o moleque tem, 22. 22 anos, mas assim... O Cyborg, 44. mas, e assim, saiu na mão do mesmo Cyborg, jeito. Você vai sair na mão, mas ele assim, é um cara que ele é muito dedicado. Assim, hoje nós Master, cara, nós se prepara muito melhor do que o adulto. Com certeza. Certo? A gente não tem preguiça de se levantar, não tem preguiça de treinar. Porque o mindset ainda é o lá de trás, mano. E a gente treina. É o do cara batalhador. Batalhador, né? Hoje você vai pegar um cara hoje pra treinar. Mano, tô cansado, velho. Você dá aula. 22 anos, o cara tá morto, essa irmão. geração de moleque. Essa geração de Nutella. É geração dopamina, entendeu? né, mano? Uma coisa o Fluido falou pra mim num campeonato é real. Nós somos a última geração alfa que vai existir. É a última geração forte, né? Não tem mais. Agora é geração fraca, e geração fraca cria tempos difíceis. Tempos difíceis.
Entendeu? Então, tipo assim, pô, o cara não vai se levantar. Vamos treinar às 5 horas da manhã, irmão? Tomar um banho de gelo? Não vai, irmão. Esquece que não vai. O Barbosa ainda coloca hoje. Cangueico. É. Agora vai colocar cangueico hoje aí pra alguns caras aí pra levantar às 5 horas da manhã. Não vai, irmão. Não Tem vai. preguiça. Como é que fica até de madrugada jogando videogame com tela na cara, né? Mas o cara fala assim, pô, Gris, mas eu não sou atleta. A questão não é ser atleta. É você entender a filosofia da arte marcial. Pra que você tem que levantar no frio? Dominar suas emoções, dominar a si mesmo, A né? si mesmo. É isso que entende. Hoje, se você parar pra pensar, nós estamos na mesma fase, certo? Hoje, qual o índice de antigamente, vamos lá, da década de 80? Quantas vezes você vê a criança sofrer de pânico e transtorno, depressão? Tem ou Não não? tinha. Tem ou não? Não tinha. Sua depressão seria uma inchada Não tinha. pra carpinar ou Mas trabalhar de posso, serviço de coisa pano. de mas bullying. posso te falar, porque E hoje? são dados que eu sempre busco. Isso. Você não vê o cara que pega abusão, o pobre com depressão. Ele não tem tempo Não tem tempo. de ter depressão. A depressão é uma doença pra quem tem tempo, mano. Então, só que lá atrás você teria tempo? Não. E hoje? Hoje eu tenho tempo praticamente pra ter depressão, mano. Tá entendendo? Porque a sua mente seria o quê? Muito ocupada. Exatamente. Trabalho, treino. E aí, Aí, assim, lógico, por isso que muito atleta hoje, quando para, ele tem depressão. em todas as modalidades isso. Por quê? viu? Porque ele... Todos os esportes. Aí ele teve tempo. Ele não tinha- Porque ele se escondeu durante muito tempo aqui. Mas assim, ele treinou, ele trabalhou. É, não que não existia, Não ele que tava lá mas segurando. Mas ele tava não segurando, tinha- ele não tinha mais tempo. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia, se você coloca seu filho pra treinar hoje, se ele falar que ele não vai, Ele não vai. ele não vai. Porque você não vai querer que ele vá. Eu vou dar um exemplo um pouco fora de contexto, Messi. Eu tenho um aluno que trabalha numa grande empresa e ele chegou assim pra mim e falou, mano, eu peguei um estagiário, 3 meses, 6 horas de trabalho. A mãe dele chega lá e fala que ele não vai mais porque ele tá com um nível de estresse muito alto. E aí sabe o que ele vai fazer? Ó, eu vim pedir demissão, tá? É, ele pediu demissão. A mãe foi lá pedir demissão por ele. Porque ela achou que era um absurdo, uma carga muito alta, ele tava 6 muito horas, estressado. Meu Deus do céu, velho. A gente E- trabalha 12, até mais. Isso. E na luta hoje também é a mesma coisa. Que assim, quando o cara fala que ele quer ser atleta, primeiro ele tem que dar com pressão. E hoje essa galera não consegue. E ela né? não consegue trabalhar na pressão. Ele não consegue, brother. Tomar Não pressão, mesmo. irmão, tem que lutar, gritar, paz. Ele não vai O conseguir. pai já te. Se você dar um grito no filho, o pai já vai falar. Se gritou você pro chegar meu no filho. campeonato, você vai lidar com o quê? Com isso. Com pressão. Gritaria da Gritaria, torcida. Torcida. Contra. Quando eu fui lutar sozinho, cara, fui lá na Argentina. Pô, você lutou na Argentina, mestre. Copa Prime. Porra, Copa Campeão Prime. peso e velho. absoluto. E cheguei na Argentina, pegamos o treinador da Argentina. Mano, a Argentina não gosta de brasileiro. Normal. Quem tava torcendo pra mim eram meus 2 amigos que eram brasileiros. E dois paraguaios, porque eles não gostam de argentino. Ah, é? Não gosta. Uruguaio. Uruguai. Não gosta. E só via os caras, monstro, monstro. Quando o cara tentou me aplicar uma queda, mano, o ginásio, uau! Aí eu inverti a queda. Calei o ginásio. Caracas. E eu fui dar um seminário em Lanús. No Argentina. Clube Lanús. Aí conheci o presidente, virei embaixador. Clube Lanús? Isso. Aí virei Caraca, embaixador do velho. Lanús aqui no Brasil. Olha, Messi, é importante. Que Você virou fera, embaixador velho. do Virei Lanús aqui. embaixador do Lanús aqui no Brasil. Porque o judô, eu fui lá para dar um seminário de jiu-jitsu. E dentro do Lanús, o jiu-jitsu estava defamado. Por quê? Porque, porra, o cara queria dar em cima da menininha, o cara queria fazer aquilo. Então, esculachou. Eu fui lá e fui dar um seminário. O presidente do Lanús foi lá ver meu seminário. Ele olhou assim e falou, cara, é isso que é o jiu-jitsu? É isso aqui que é o jiu-jitsu. Aí virei embaixador dos caras aqui, com certificado e tudo. Caralho, que legal. Aí lutei lá, os caras do Lanús foram ver eu lutar, pra ver se era isso mesmo. Aí quando eu fui campeão, ele falou, não, o cara realmente É bom. É é brabo. bom. Então mudou a história do jiu-jitsu. Ó, quando você vem pra cá, é assim, assado. Aí eu só não ganhei a camiseta do Lanús, porque lá não tinha. Aí o cara foi lá, comprou uma camisa do Boca Júnior, de basquete, e veio me dar, original. Caracas, Messi. Eu nem sabia que o jiu-jitsu, que eles praticavam jiu-jitsu. Era uma coisa que eu não tinha nem na mente. Então lá Pra não mim, tinha antes. Agora, Agora ele falou assim, pô, vou trazer você aqui logo. Que os caras que é louco, que tipo assim, todo ano tem uma Copa Lanús de judô. E os caras querem que a gente aqui vá lutar lá, que lá é o Sensei Inácio, que é um dos presidentes do judô. Então ele sempre liga pra mim, liga pro outro amigo meu, o William,
pra gente lutar lá em Lanús, defendendo o clube dele no judô. Ah, entendeu. Mestrão, e pra você, assim, na sua mente, você foi lá no país e, cara, você mudou toda a perspectiva do jiu-jitsu em visão do próprio Clube Lanús. Do próprio Clube Lanús. Como que você sente? Fala, caraca, olha o feito que eu fiz, olha que eu consegui com o meu jeito de dar aula, com o meu jeito de lutar, mudar toda uma atmosfera a favor do jiu-jitsu. Eu falo que é o amor naquilo que você faz. Visando aquilo que você faz. Hoje eu falo que a galera visa muito dinheiro, não amor. Que Você vê, é que nem você vai assim, vê o futebol, vamos lá. Vê o futebol da seleção brasileira bem antes, mudando de contexto. E hoje? Tá totalmente Hoje antes a pessoa jogava por quê? Amor à pátria. E hoje? Os jogadores nem vibram mais, né? Nem vibram mais. Então, no esporte hoje, no jiu-jitsu, é isso, cara. É o amor. Então eu sempre levei lá fora aquilo, eu dava o meu melhor naquilo que eu queria que fizesse pra mim. Então no jiu-jitsu eu comecei a fazer isso lá. Ó, o jiu-jitsu é assim, é assado. É por amor, mano. Então eu quero que você aprenda como eu aprendi. Que hoje também não tem mais. Então hoje a pessoa não se apaixona muito pelo jiu-jitsu, não muitas vezes pelo qualquer tipo de esporte, porque quando ele começa a perceber que você só quer arrancar o dinheiro dele, ele para. Ele vai parar. Porque o cara só vai querer isso de você. E lá no Lanús eu tentei fazer que o cara enxergasse o jiu-jitsu de uma forma totalmente diferente. E aparentemente eu consegui. Pô, com certeza. E o cara falou assim, ó, vou te trazer agora, e dei de graça, tá? Eu dei o seminário de graça. Não foi pagando, não. Ou seja, por amor mesmo. Por amor. Aí ele falou assim, ó, agora eu vou trazer você aqui, mas agora eu vou pagar. Remunerando. Aí eu falei, beleza. Aí uma vez o cara me ligou, vem aqui lutar, aqui na Argentina. Vou, irmão. Paga a passagem. Ida e volta que eu luto pra você no teu evento. Ah, não dá. Ah, então não dá, né, irmão? Eu tirar, vou aí, luto, você não vai dar nenhum seminário pra mim aí. Aí eu vou promover o teu evento. É só aí, só vem a aí nós. Não, né, aí mano? não... Aí tem que pagar pelo menos a passagem pra mim ir e voltar, né? Pra pelo menos ficar no 0-0. Lógico. Quer que eu vá lutar e ainda vou desembolsar do meu bolso, inscrição e tudo. Isso que era pra representar o Brasil, tá? Caracas. Ô mestre, ainda falando da sua carreira, aí você foi pra Gaviões, Corinthians e depois, quais foram os passos do então, do depois que saiu do Corinthians, aí que veio a pandemia. Porque eu lembro que isso foi em 2020, a pandemia. É. Aí eu fui em janeiro, lutei o europeu, ganhei. Aí fui lutar o sul brasileiro, o primeiro sul brasileiro que foi em Floripa. Ganhei também. Que eu fechei a final da absoluta e o Caloquinha. Porra! Da Gracie Barra. Cláudio Caloquinha, brabo. no ginásio. E aí, quando eu voltei direto aqui pro Brasil, que tava aqui em Santo André, aí foi que eu viajei pra Bahia. Pra tirar férias. Quando eu voltei, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, aí brecou tudo. Então eu tava dando aula, tava bem, tava dando aula em 6 ou 7 academia. Aí veio a pandemia, aí brecou. Teve que fechar tudo. Fechou tudo. Aí quando fechou, aí não queria mais dar aula, aí fui trabalhar de Uber. Falei, mano, não quero mais dar aula de jiu-jitsu não. Vou trampar, vou só treinar quando eu quiser. E aí comecei a trabalhar só de Uber. E não queria mais dar aula, cara, não queria treinar mais. Desanimado com... Fiquei desanimado porque fechou tudo. Então, assim, os caras falam, pô, a pandemia não afetou? Afetou. Ele não afetou grandes empresários que ganham milhões. Agora a gente que ganhava... Empresa, só te interrompendo um pouco, eu vejo muita gente, né? Na época eu via muita gente se vanglorizando, falando, eu ganhei muito dinheiro na pandemia. Eu falo, pô, o nível de sensibilidade dessa pessoa, porque assim, parabéns se você ganhou muito dinheiro, porque a maioria das pessoas se fuderam. Perdeu, né? Eu lembro que eu morava aqui na Romero Tom. Aí, tipo... Eu começava a pagar meu aluguel na época do apartamento, já tirando daquilo que eu tinha economizado. É foda, mano. Aí depois eu tive que brigar pra mulher abaixar, porque era lei, abaixar o aluguel e você poderia nem pagar um determinado tempo. Sim. Aí eu lembro que eu comecei a dar personal dentro do meu apartamento, mano. Meio que de forma clandestina. É, porque obrigou, mano. Você tinha que fazer dinheiro, as contas, os boletos estão vindo aí. E aí, nessa casa desse meu amigo do Paulinho, a gente começamos a colocar... Mano, era muito louco. Tinha um cachorro, tinha uma escada, o negócio era de assim.
A garagem era assim. E nós montávamos o tatame e treinávamos na porrada ali. E os caras pagando. E aí era treino de segunda, quarta e sexta. Balãozinho comia solto, né? Que era incrível, isso. Né? Aí eu saí dali. Aí, tipo... Depois eu fui dar... Aí, o que me segurou na pandemia é que antes eu entrei numa escolinha pra dar aula de judô. Aí o cara me colocou como professor. E aí eu consegui receber aquele auxílio do governo ganhando como professor. Já deu uma seguradinha. Deu uma segurada, mas o meu personagem foi o que me segurou. Quando a academia voltou, ninguém queria mais voltar pra academia com medo. Tem um monte de gente com aí medo. você tinha que treinar. Aí eu queria ver... aí a distância. Aí eu queria ver o professor Zica dar aula de jiu-jitsu sem ter encostar. Contato, mano. E eu dei. É drill, Era drill, eu tinha que fazer isso. E eu fui segurando. Aí foi quando eu falei, não vou dar mais aula, caí pro Uber. Aí eu lembro que uma academia, né? Eu não vou mais citar mais o nome dessa academia, porque o cara não... como ele fala? Ele ficou com raiva de mim porque eu cresci, né, na realidade. E famoso, tamo junto. E aí, beleza. Aí comecei a dar aula, né, nessa academia. E aí eu lembro que eu comecei a dar aula. Aí depois outra me chamou. Aí depois outra me chamou. E aí eu comecei a dar aula de segunda, quarta e sexta. Aí comecei a voltar a dar aula, mas eu não queria dar aula. Isso já pós-pandemia. Agora. Eu não queria mais dar aula. Aí foi quando surgiu a oportunidade, em dezembro, da Tim Nogueira. Olga, você vai dar aula aqui pra mim. Hoje o mestre Gleidson Monstro, ele é o líder da Tim Nogueira Santo André. E aí foi quando o Alisson me chamou. E aí eu fui pra lá. E aí foi quando eu comecei a sair fora da Uber e comecei a voltar ao cenário do jiu-jitsu. E aí o Alisson me deu essa oportunidade de estar à frente da Tim Nogueira. Então hoje eu voltei a trabalhar com o jiu-jitsu. Mas, porra, suei pra caramba lá atrás. Pra chegar onde eu cheguei hoje. Com certeza, olha o vasto a estrada que você... eu trabalhando de Uber, cara, ficando 2, 3 dias fora de casa. O Uber, de você ficar de Uber, é que você realmente desmotivou com o jiu-jitsu, né? Desmotivei com o jiu-jitsu, aí foi aquilo que eu falei, que eu vim a perca da minha mãe. Entendi, é verdade. Porque tipo assim, mexeu bastante. Muito, pô. Quando eu trouxe minha mãe pra cá, minha mãe fez 2 anos que faleceu. Então, pô, o último Natal, o último Ano Novo foi com a minha mãe. Então, quando eu trouxe ela pra cá, que minha mãe faleceu, eu falei, mas sabe uma coisa? Acabou o mundo. Pra mim... É o seu chão, cara. Você abriu o chão. Chega, né, meu? E aí comecei isso, vou trabalhar de Uber, o que vier, beleza, o que não vier mais. Você aceitou o que veio aparecendo. Que veio, pô. Então, depois disso tudo aí, quando eu perdi minha mãe, pô, eu morei dentro do meu carro. Caraca, mesmo. Eu morei no meu carro. Minhas roupas no porta-mala e eu dormindo. E eu ia pra casa de um amigo meu, que ele tinha de quinta-feira pôquer. Aí eu ia pra jantar nessa quinta-feira, ficar lá no pôquer, dormir, tomar banho e sair pra rua. Aí ficava trabalhando de Uber com a minha roupa no porta-mala. Com a vida no porta-mala, né? No porta-mala. Tá brincando. Aí eu dormia no meu carro. Aí eu aluguei uma casa, um amigo meu deu um apartamento. Eu falei com ele, eu tenho um apartamento vago lá em Tiradentes, mano. Me paga aí 400 conto aí, mais o condomínio, tá tudo certo. Aí foi que eu comecei... Reestruturação sua, né? Reestruturar. E aí, a minha vida começou a voltar a andar de novo. Mestrão, foi realmente sua vida foi tipo uma roda gigante mesmo, né? Foi, cara, foi. Foi lá no alto. Foi lá no alto. Porque assim, quando a minha mãe faleceu, ela era a única pessoa que eu ficava trocando ideia com um monte de coisa. E aí foi onde saiu o chão. Que era a pessoa mais próxima. Era a pessoa muito mais próxima. Então, tipo assim, eu sempre falo, né, que minha mãe, ela não... Eu falo que ela queria que ela estivesse viva porque era pra ver onde eu cheguei. Mas eu sei que de onde ela tá vendo. Mas eu queria, tipo assim, contar pra ela, pô, mãe, eu cheguei. Mas ela sabe onde você chegou. Né? Então, tipo assim, foi essa parada que deu aquele baque. Né? Aí vem pessoas entrando na sua vida que elas vêm te motivando. E elas vêm colocando na sua cabeça. Então, assim, hoje eu tenho pessoas do meu lado que ela quer sempre o teu sucesso. Trazem pra cima, né? Trazem pra cima. Isso é importante. Isso é o mais importante. A gente tem que ter como fala, Gui, mano? Essa rede de apoio, né? De pessoas boas apoio, de ter esse sentimento de saber quem quer o nosso bem, quem tá do nosso lado. As pessoas que acreditou. Então, tipo assim, eu sou grato
a todas as pessoas que passaram na minha vida nessa fase, que me colocaram pra cima. Mas também já ouvi muitas coisas pra te desmotivar. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu falo assim, é mais difícil a pessoa conviver ainda com o seu sucesso do que você pra baixo, sabia? Cara, eu falo... A galera que colocou pra baixo ali já mostrou pra você quem realmente era, porque tipo assim... Porque você tá pra baixo, o cara quer ser inimigo e fala, e tipo assim, veio muitas frases, mano, pra me derrubar mesmo, né? Então, tipo assim, de me deixar pra baixo. De chegar, de dar aula e tipo, mano, a energia tá muito baixa e tipo, você olha assim, você não tem mais ânimo e vem aquela mudando. vontade, né? Porque tipo assim, eu gosto muito do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu me deu tudo que eu tenho hoje. Porque eu saí das drogas através do jiu-jitsu. Você já foi louco, drogas, já usei droga, eu ficava na noite, cheirando pra caramba, louco, bebendo. Caraca. E o jiu-jitsu foi mudando a minha vida. Então, eu sou grato ao jiu-jitsu por isso. Porque quando eu comecei a dar aula, ele começou automaticamente a mudar o meu ciclo de amizade. E pra você sair desse universo, precisa mudar o ciclo de amizade. Precisa mudar o ciclo. Senão não sai. E quando você fala assim, ó, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí você começa a ver realmente quem são os seus amigos. Porque vamos dar um rolê. Pô, mas eu não bebo mais. Pô, mas então eu não vou te chamar mais. Você não bebe mais, porra. Você tá careta, porque eu quero você. Então eu falo que minha mãe sempre falava isso aí. Diga com quem antes que eu te direi quem é. A pessoa fala assim, é mentira, não é que é mentira. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo. Mas se você vai no cara errado... Você vai ser influenciado. Você vai ser influenciado. Uma hora você vai ser. Uma hora você tá... Porque a gente não é linear. Vai ter um momento que você vai estar com um dia mais animado, mais fraco. Aí você fala, quer saber? Essa parada aí. Eu vou e... E quem falou isso aí pra mim foi o Vagninho. Ele falou assim, monstrão, muda teu ciclo de amizade. Você não... Lógico, você não vai deixar de falar com o teu amigo. Mas você vai começar a enxergar outras coisas. Selecionar a sua presença. A sua presença. Porque ele fala, mano, eu quando ganhei muito dinheiro, que tava no sucesso na época do Gamação, ele fala assim, eu tinha muito dinheiro e tudo na meu lado. Só que assim, o cara que ganha $1 milhão, ele vai continuar indo pra favela? Tem alguns que não vai, mano. Uns que voltam. Porque ele vai... mas só que ele vai comprar uma casa, ele vai comprar um carro. Mudar a região. A sua amizade, o seu ciclo começa a mudar. Vamos no restaurante ali... Só que tem muita gente que cai porque ele traz os amigos ainda lá de trás e quer trazer a galera com ele. Só que já assim, não mais, você vai mudar todo o teu ciclo de amizade. A tua vida vai ser assim, cara. Isso são as energias. Você não vai se deixar de ser amigo. Mas você vai ter que mudar. É que o respeito fica, mas você entender que você tá jogando outro jogo. Você joga um outro, você não tá mais no mesmo jogo que eles. Né? Porque assim, a sua agenda começa a mudar. Isso mesmo. Não é que você deixou, a sua agenda começa a mudar. Então, assim, dentro do jiu-jitsu. Se você continuar sempre naquela mesmice e não procurar evoluir, você vai ficar ali o resto da sua vida. Fica repetitivo. Você fica muito repetitivo. Você precisa evoluir, estudar, treinar. Pô, precisa lutar, precisa ser visto, um monte de coisa, cara. Esse é o ciclo do jiu-jitsu. Eu acho o da vida, né, mestre? A gente tá em constante evolução. Porque você não pode parar e aceitar sempre a mesmice, né, mano? Porque o mundo tá em transição... O tempo todo. O tempo todo. E eu fui aprendendo, mas aprendi na marra, aprendi sozinho, né, mano? Na pancada, né? Apanhando. Não era, você já teve a escola jiu-jitsu e a escola com vida, muito né? não, né? Na sua cara, né? E a escola... E você fica mais calejado, você aprende. Muito não, cara. Aí uma vez a Fabi Frota falou pra mim assim... Quem é a Fabi Frota? A mulher do Frota, do Alexandre Frota. Mulher do E o Frota foi um cara que também me ajudou muito. Quando eu montei meu espaço, tudo, foi o Frota na época que me ajudou pra caramba. Caraca. É mesmo? Porra, pra caralho. Ele, Bambam, quando começou aquele bagulho do pânico, que era contra ele pra dar murro na cara dos outros, que era de lembro. Foi o então, assim, Bambam esses caras aí que também eu vim pegando a rabeira dos caras e foram me ajudando. O cara da Fênix que o Frota é preta, né, mano? É marrom, pegou a preta. É marrom de jiu-jitsu. Marrom de jiu-jitsu. Eu não sei se ele pegou a preta, ele é marrom. Eu vi ele uma vez no parque, mano, que é grande. Ele é grande, né? Então, uma vez a Fabi falou assim, Gleidson, antigamente você trocava muito por favor. E hoje? Hoje o cara que quer patrocinar, irmão, ele tem que chegar junto. Porque se ele fala assim, eu vou te dar 10 marmitas. Você vai pagar a sua conta com 10 marmitas? 2 camisas. Não, então se valorize. E eu vim aprendendo isso com ele. Se também. Você não saber o seu valor, qualquer um vai dar o seu valor. O seu valor. Tipo assim, você não sabe o seu valor, então R$10. R$10. Então, e você aceita, porque você não sabe o seu valor. Você não sabe o seu valor. Então ela começou a abrir muitos meus olhos nessa parada aí. E eu comecei
pensar. Mestre, quando você andar com gente assim, aí você fala assim, cara, eu vivi uma vida limitada, porque a forma de muitas pessoas de enxergar o mundo, velho, você fala, totalmente e muitas pessoas né? chamam, você é ruim. Quer saber você não. Então, mas quem tá acima de você nunca te critica. Mano, é sempre quem tá abaixo. Quem tá acima, mano, se você colar nessa pessoa, ela vai te ajudar, mano. Porque ela fala assim, não, realmente, você tem razão. Ela vai te ajudar. Ou ela vê que você é um cara esforçado, igual ela olha pra ela no passado, por favor, ajudar esse cara. Mano, mas a crítica, geralmente, ela vem de quem tá abaixo de você. Eu falo pros meus alunos, né? Quando a maré tá calma, tem problema. A maré tem que estar sempre agitada. Maré calma não faz você bom marinheiro. Não pode ficar com a guarda baixa, né? Não, a maré tem que estar agitada. Senão não dá pra peixe, irmão. Maré calma não faz Quando bom você tá marinheiro. começando a receber crítica, Tá bom. Você bom. tá incomodando você tá muita incomodando, gente. então você começa a ser visado. É isso mesmo. Então eu aprendi isso aí. Sabe quem falou isso aí uma vez? O Fiuk com o pai dele lá, o Fábio Júnior. Falei, pai, tô no sucesso. Não tá. Pô, pai, tô no sucesso. Não tá. Onde pô, pai, começaram a falar mal de mim. Agora você chegou no sucesso. Nego velho, cara já porque você começou a ser criticado. Tá no site de fofoca, tá isso. Então você começou a ser visto. Aí eu falo hoje, a maré não pode estar baixa. A maré tem que estar alta, senão não dá. O muro tem que estar alto o tempo todo, né? A maré tem que estar agitada, mano. A minha vida é agitada, eu tenho que estar agitado o tempo todo. Ô, Messi, hoje você dá aula de jiu-jitsu e até você falou que você dá aula de wrestling também, né? E o wrestling é uma modalidade difícil de encontrar nos lugares pra alguém capacitado. Até academia de wrestling. Então, assim, quando eu tava no Corinthians, o meu professor, que é o Denis Vieira, que foi da seleção, e eu aprendi muito com ele lá. Então ele me ensinou durante 3 a 4 anos, o tempo que eu fiquei no Corinthians, o wrestling. Só que ele me ensinava um wrestling do MMA, que deve mais, né, mais pegado, mais agressivo. Então ele me ensinou muito essa parada aí. Então eu sou grato a ele por eu ter essa liberdade da aula de wrestling, que hoje eu faço na Tinogueira toda sexta-feira, às 17, 18 e 19. Aí, galera, quem é do ABC aqui de Santo André, aula de wrestling na Tinogueira Santo André, 5, 6 e 7 da noite. Eu começo a fazer lá. Porque uma coisa, eu lembro que a academia, alguém me criticou falando, professor de jiu-jitsu não dá aula de wrestling. Ah, não, pera aí. E aí eu falava assim... É grappling, cara. É grappling, né, mano? Meu Deus do céu, mano. Não fala que essa pessoa que você tem que ver isso, que você tem que ver o curso, certificado. Esquece, brother. Eu fui campeão brasileiro de wrestling, então eu sei o que eu tô fazendo. Então você começa... Então você tem autonomia pra passar o que você quer, né? Uma vez eu tava até conversando com o cara, assim, você já viu o professor de boxe ter certificado? Porque foi que a gente falou aqui em off. Luiz Dória aí, Rafael Cordeiro treinou grandes nomes, os caras são fera das modalidades dele, eles têm certificado. Hoje existe curso pra você se capacitar se você quiser. E quem dá é esses caras que não são capacitados. Olha que legal. Entendeu? Então, quanto você paga pra fazer um seminário do Dória? Que não é capacitado, que não tem certificado. Entendeu? Então assim, hoje o cara fala assim, eu vou fazer um curso de wrestling. Pô, legal, você nunca lutou. Aí você vai dar uma aula. Pô, que da hora, né? É que nem hoje. Que experiência você tem pra fazer isso? É que nem fala assim, aula de grappling. O que é grappling, brother? No-gi é uma coisa, grappling é outra, wrestling é outra. Então assim, quando eu coloco grappling, aí eu sei a aula de grappling. O que é grappling? O que pode? O que no-gi pode? E aí, o que é grappling? Aí o cara, é o sem kimono. Legal, irmão. É isso mesmo, é sem kimono. Eu não vou discutir, cara. Mas é um debate que tem, na minha área, em toda a área, mano. Tipo assim, é o professor que não treina, cara. Que não treina. É o cara que vai te ensinar musculação, que é gordinho, porra. Você pode, teoricamente, você saber, porque você pegou o livro, você leu, da hora que você fez uns cursos, da hora, mas você não sabe na prática, mano. Você não sabe executar, você não é referência pra mim, que você não luta, você não treina. Eu olho pra vocês e falo, caralho, mano. É o famoso contratar um dentista com a dente zoado. Isso, né? É que nem meu professor fala. Professor que não luta é a mesma coisa que dentista banguelo. É isso mesmo. Entendeu? Tipo assim, ele nunca lutou, ele não sabe. Qual experiência? Aí seu aluno quer participar de um campeonato, você não tem nem experiência, nem emocional pra falar do Você vai em campeonato, aí o cara dá um faixa branca, pula na guarda. O outro dá um bate-estaca. Você não vai nem saber orientar. Aí ele fala, não é eu que sou o professor não, cara. Eu não expliquei pra ele. Ele não entendeu. Ele vai tirar o teu da reta, porque não pode. Então ele não sabe a regra.
Né? Então eu falo pros caras assim, pô, eu vou te ensinar pra vocês aqui o grappling, mano. É chave de joelho, tornozelo, tudo que é proibido pode, que é o de rua. Mas no campeonato, nós vai começar a entender. Então quem lutou a DCC, ele luta grappling. Ele luta grappling. Agora o cara que lutou no-gi, você pode ver, tem cara... Open de no-gi. Tem cara de no-gi que ele não vai pro grappling. Ele tem medo, sabe por quê? É bate-estaca. É difícil. Chave de calcanhar Chave de calcanhar no talo. A luta não termina no tatame, continua. Continua Se até a rolar alma. até a rua, os caras vão lá até a rua. Os caras saindo e trocando. E trocando. Então assim... Pau torando. E aí o cara não sabe. Então hoje, uma academia... Isso eu falo muito até pro Alisson na Nogueira. Uma academia que tem grappling todo santo dia... Ela é diferenciada. E ele, mas você tá trocando ideia para colocar essa aula? O grappling já existe nas sexta-feiras, junto com o wrestling, que eu faço essa mesclada. Mas assim, você precisa ter um grappling todo dia, é importante. Porque ela é diferenciada. Isso na grade lá da academia. Grade, porque é diferenciado. E é o que tá crescendo muito. E tá crescendo bastante. Então quando o cara chegar numa academia, que ele fala assim, porra, é o grappling, e ele vê que chegar na outra academia existe outro tipo de grappling, ele vai falar, caralho. Ele vai entender o que é. Tem uma coisa mudada ali. Ele vem fazendo um Gil sem kimono e depois ele vai pro grappling e ele vai falar, puta, é totalmente diferente. Aí ele toma, primeiro rola, toma aquela posição sankaku que tá saindo bastante. Ele vai fazer o quê? Ele vai assim, pô, aí ele vai dar o pé, toma, ele fala, pô, inverte, toma. Cara, eu não aprendi isso mano. É na rápida. Não podia. Não podia aonde? Então, lá, é isso que é o... No no-gi não pode, né? Você pode ver hoje que na CBJJ, o no-gi adulto, ela pode chave de calcanhar, pode tudo. Por quê? Porque eles estão imigrando pro grappling. Já estão fazendo a transição. Porque eles estão vendo que o grappling tá muito em alta. Hoje está muito em alta. E você tem que acompanhar essa evolução. Precisa. Você vê os campeonatos aí, até o Craig Jones deu 1 milha, 2 milhas para quem ganhar o campeonato dele, que foi até um valor a mais que o próprio ADCC. Craig Jones tem ganho, e não é nem um cara que ganhou nada. Hein, nunca ganhou nada, mas enfim, ó a valorização. Também tem os eventos do ADCC, né, mano? É o campeonato mais difícil do mundo. É, né, mano? Com certeza. É a luta agarrada mais difícil do mundo. É a mais cogitada que existe. Então, por isso que às vezes eu falo assim, pô, eu vou lutar o ADCC que vai ter aqui a seletiva. Por quê? É pela magnitude do evento. O seu nome, você tá visto de novo, você tá lá. Porque todo mundo quer estar, né? Tipo, a gente leva... O negócio é coragem pra estar lá dentro, né, velho? Com certeza, a gente leva no grosso modo, é meio que disputar uma Libertadores, uma Champions League, né? Uma atmosfera totalmente diferente. O ADCC que eu lutei, eu perdi pro... O que ganhou do Cyborg, o sul-africano? Não. Como é que é o nome dele, mano? Porra, o nome fugiu dele. Eu perdi pra ele no ADCC que teve em São Paulo, porque eu tinha deslocado o meu joelho uma luta antes. E eu não conseguia pôr o joelho no chão. E você ainda foi lutar? Lutei com ele. Com o joelho zoado ainda. Com o joelho zoado, ele me pegou tipo na guilhotina, não tava pegando. E eu ia bater pra leg lock e eu não tive força mais no meu joelho pra lutar com ele. E eu lembro quando ele falou assim, você vai lutar com um monstro. Ele falou assim, porra, mano. Caralho. Muro é alto. Porque assim, aí eu sei que ele ganhou esse ADCC, ele foi o campeão. E aí ele foi lutar com o Cyborg, ele até lutou com o Cyborg, e ele ganhou também. E ele tava muito em alta no sem kimono. E eu lutei com ele também. Só que, tipo, ele não tinha aquela força que eu esperava. Mas eu tava machucado. Então se eu tivesse bem 100%... Talvez seria o resultado a luta diferente. Ia ser boa. Ia ser gostosa de sair na porrada. Ô Messi, e as lesões? Você já chegou a fazer cirurgia? Não, cirurgia não. Eu falo que eu não paro, Faz fortalecimento e que se foda. Que se eu parar, eu sei que é faca. E aí tem... Mas assim, você sente por conta das lesões, o joelho vai mais? Você toma uma chave de joelho... Eu até seguro. Você consegue segurar mais do que antes das lesões? Das lesões, mas depois eu começo a sentir, né? É que nem carro velho, né, mano? Você vai trocando só a peça. Entendeu? Só isso, mais nada. O Mestrão, a gente sempre tem uma pergunta base no programa. A gente... todo mundo... A gente fala de faixa branca, né, Guizeira? Todo mundo já fez aquela cagadinha no jiu-jitsu. Nesses anos de jiu-jitsu, fala pra nós aí qual foi sua maior faixa branquice. Aquele momento comédia, aquela resenha que você pode falar... Você fala, putz, não necessariamente é na faixa branca. Você fala, putz, porra, isso daqui isso daí foi a faixa branca. Foi quando eu tentei finalizar meu mestre, mano.
Eu apanhei pra porra. Você era que faixa, né? Branca. Branca? Apanhei Porra, pra cá. na branca ainda, mano. Olha a ousadia do branca, apanhei mano. pra cacete, mano. Não, na branca não era azul, alguma coisa. Mas era pouco. Mas apanhei pra caramba, mano. Como foi, mestre? Ele foi rolar com você, você Ele já foi entrou rolar- acelerando? tipo assim, eu fui rolar, aí, tipo assim, encaixei um triângulo. Aí finalizou. Ele não tinha como sair. Ele teve que Entrou bater. bem. E aí? E depois? Nossa, aí segurou o Eu refrão. apanhei, mano. Nossa, como eu apanhei, brother. Não dá nem pra você O falar, rola era cara. 5 minutos, você apanhou 20 apanhei vezes, né? demais, mano. Acho que ele finalizou umas 30 vezes. Mas tudo na maldade mesmo. Toma chave, toma isso. Acho que ele perdeu até. Aí esse aí, tome chave de calcanhar, tome chave de pé. Apanhei, mano. Como eu apanhei, velho. Apanhei demais, mano. Apanhei, mano. Até hoje eu lembro dessa surra, cara. Marcou mesmo, né? Pô, marcou. Aí não tinha você como. faz na sua e você fala, mas Tem uma surra que marcou da sua mãe? Não, mano, tem a do meu Não, mestre. até do meu mestre. Foi pior do que da minha mãe, cara. Você mandou, passou uns anos depois e fala, mas mestre, eu vi sua mãozinha batendo ali, mestre. É, mas ele fala, não, aí tome caça, mas já apanhei pra porra, mano. Ai, caraca, Mas, mano. porra, quem nunca fez, né? Com certeza. Histórias, nossas histórias. Deus fez né? o faixa preta, né? O diabo com inveja fez o branca, né? Mas as resenhas mais da hora é com os brancos. Com os né? brancos. É Mas eu muita sempre falo que resenha, o faixa branca é o mais guerreiro de todos. É, mano. Porque ele tem consegue mas amarrar a faixa destemido. branca no kimono e entrar no tatame. E muitas pessoas não têm coragem nem de amarrar a faixa branca. Por isso que ele... começar, né? É, por isso que ele é o cara que é o mais guerreiro de todos. Ele é o cara que não desiste, mano. É o guardião da porta do inferno, Do né, inferno, mano? é esse aí. Ele tá ali guardando a porta, é o porteiro, ele tá ali. parceiro. Ele faz a pergunta que todo mundo nunca espera. Ele é o cara imprevisível e ele sai de posições que nem o Preta Tira sai. uns golpes que você fala, É. mano, da onde saiu Ele isso? é o famoso Mr. M. Tem até um funkzinho que fizeram, que faixa branca que inventou o tal do jiu-jitsu. É, isso mesmo. Mano, muito bom. Mestrão, a gente tem... Já jogou Super Trunfo quando você era mais novo, moleque? Aquelas figurinhas de carro que tinha a velocidade do carro. Cara, era muito... Esse bagulho de brincadeira. É tipo as cartinhas que cada carro tem uma nota e você ganhava. Tipo assim, esse carro tem um motor 2, corria mais que o seu ganhava. Enfim, as cartinhas é semelhante. Qual que é a nossa ideia? A gente tá fazendo isso com todos os atletas que vêm aqui, então eu vou citar 6 características e você vai dar uma nota de 0 a 100. Isso tudo da sua... Baseado na sua categoria, sua no faixa. seu peso. Tá. Então aí falar, Gleidson Neri, vulgo monstro, qual a nota que você dá de 0 a 100 para sua força? Aí no final, na hora que a gente for fazer os cortezinhos, vai subir o cardzinho do Gleidson Tá. monstro, lá com as suas características dentro do jiu-jitsu e com as notas. Tá, Bora? bora. Então vamos lá, monstro. Força de 0 a 100. Qual a nota que você dá para sua força? Lembrando, dentro da sua categoria, dentro da... Cara, eu vou colocar aí 50. Que isso? não, Não, mano. não, Não, mas vou até sair. Peraí. Não, mano. Porque eu nunca lutei comigo, então eu não sei qual que é a minha força. Então eu vou colocar 50, não, mano. Não, vamos interromper. 50 não, 50 monstro. não. 50 eu não aceito, 50, mano. O cara cara. tem um apelido de monstro. É porque assim, aqui, mano. é porque eu não sei. Não, monstro, mas A minha força, Messi, assim, mas os cara- 50 não dá, Messi. Não, é sério. Vamos ser realistas, vai. Vou pôr 90, vai. Tá bom. Agora Vou pôr 90, porque assim. Fez um charminho, agora o sim. que os caras falam, mas eu não vou saber minha baseado força. Não, baseado no que os caras Mas falam. eu vou colocar, Você vou fez colocar um charme 90, agora, vou colocar Messi. 90. Mestrão, de 0 a 100, como que é suas quedas? 100%. Nossa. Bem bravo, Quedano. Já vi 100%. umas lutas Guarda, bem agressivas, 100%. velho. Você é doido. Se eu entrar, é 100%. Sua guarda de 0 a 100. Qual a nota que você dá pra sua guarda? Cara, hoje eu vou colocar pra minha guarda, eu vou colocar uns 80. 80. 80. Nossa. Porque não é meu forte. Não é o seu Não é seu meu drive, forte, né? não é meu forte. Então, Agora vamos falar do que é forte seu. Passagem de guarda, de 0 passagem de a guarda 100. eu vou colocar 100. Passagem de guarda. Vou colocar 100. Monstro. Finalização, mestre. Finalização eu vou colocar 90. 90. E seu gás. Resistência. Hoje? Não, hoje não. Hoje vai estar ruim, né? Pode pôr Mas eu que vou é o seu colocar auge. a versão o meu, Prime, o meu, a versão auge, o meu Prime. auge gás, 100%. 100%. Já cheguei a fazer 14 lutas entre peso e absoluto, né, mano? Então, Doido. Você é doido. 100%.
Fiz 8 num campeonato que eu lutei peso absoluto. Eu já tava achando que eu era um monstrão, cheguei a fazer muita luta, né? Então, cabeça dá, isso é que a cabeça eu cheguei muita luta, então era 100%. No auge era 100%. Top, mestrão. Mestrão, a gente tá chegando nos bastidores finais aí da nossa resenha. Novamente a gente agradece por ter aceitado o convite. Agora chegou o nosso momento de trocação. A gente vai fazer umas perguntas e você responde com o mínimo de palavra possível, tá? Mestrão, você prefere Gui ou no Gui? No Gui. Uma finalização, mestre. Triângulo. Uma passagem de guarda. Meia guarda. Uma guarda. Laço. Laço. Uma queda. Double leg. Um ídolo dentro do esporte. Porra, os meus professores. Quem? Fala os nomes dele, por favor. Porra, vou mestre. colocar aí Marcelo, Joel. Porra, vou colocar o Fran, Júlio César, General, Gogó, Bebezão. Porra, tem muito cara que foi os caras que foi na minha evolução. Então esses caras são os meus ídolos mesmo. O pessoal que fez o monstrão, né? Que fez o monstrão, né? Então assim, se eu for citar todos os nomes, eu vou esquecer de alguns. Então vai ficar muito chato. Mas assim, eu vou colocar Júlio César, Gogó, Bebezão. Porra, tem Fran, Marcelo Zotovic, Joel Pinho. Os meus alunos, né? Que são os fundamentais. Nossa. Mestrão, essa daí você pode até falar, não precisa resumir uma palavra. O que o jiu-jitsu significa pra você? Tudo. Tudo. Não tem... Ele me deu tudo, né, cara? Me deu minha família, me deu meus amigos. Todas as suas conquistas veio do jiu-jitsu. Então veio tudo dele. Então o jiu-jitsu hoje pra mim ele se baseia em tudo. Caraca, mano. Não tem muito o que falar, Não né? tem. Porque amigos. todo o seu círculo de amizade. Meus círculos, amizades, tudo que eu tenho hoje foi o jiu-jitsu. Então, pra mim, ele é tudo. É a minha vida, né, mano? Quantos anos dedicado ao jiu-jitsu? Você foi Pô, desde 94, né? cara. Quase 30 aí, né? Quase 30, né? 30 Vamos colocar 30 anos. 30 anos de dedicação ao jiu-jitsu. Dedicação. Realmente é tudo, é só a vida. É, mesmo. porque eu comecei, parei, né? E depois que foi em 2016, não, 2006... Aí foi quando eu não parei mais, né? Então, quer dizer, eu fiquei praticamente 20 anos direto sem parar. E nesse meio tempo, mestrão, que você sentiu muita falta, esse meio tempo que você ficou sem Cara, eu voltei pro jiu-jitsu quando eu comecei a ter um AVC, um começo de AVC. Trabalhando demais. Porra, não tá de sacanagem. Aí meu nariz estourou, aí começou a sair sangue, pressão muito alta. Aí eu precisava fazer alguma coisa, aí voltei pro jiu-jitsu de novo. Aí eu não parei mais. Isso acho que 2016 por aí. Puta que pariu. Aí não parei mais. Até hoje. E pra quem começou lá em 2006, são outras épocas, outro jiu-jitsu, outra filosofia. Você passou por então, algumas transições. vamos falar né? que você aí é o transições, vencedor, né? Porra, 30 anos de jiu-jitsu e 30, desses 30, 20 sem parar, Sem assim. parar. Acompanhou várias gerações, tanto na parte de competição, quanto na parte de metodologia. Então, tem muito cara hoje aí que eu vejo, cara, que chegou numa preta, lutando em alto nível, que eu vi roxa, porra, vi azul. Viu o infanto, né? E aí eu olho assim os caras hoje, porra, no auge. Que legal, mano. Eu vi eles batalhando, né, pra chegar, né? Que nem o cara que é da Guigo lá, que é o Gabriel, é Gabriel? Não vou lembrar Gabriel? o nome. Tem um daqui que é um faixa preta, que ele tá lá na gringa agora, que eu vi ele faixa roxa. O Maranhão. Ah, o Maranhão. Conheci o Maranhão na faixa roxa. Conheci o Maranhão, ele é gente fina demais. Tá na humildade dele. Pô, cara, é gente fina demais, ele. Torço muito por ele. Pô, que top. Mestre, a gente agradece de coração mesmo. Não conhecia o senhor, conheci você através da Dandara, que eu não treinei na Tim Nogueira. Foi um prazer, uma honra conhecer toda a sua história. Você, conhecer a sua história. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Para nós é super importante todo esse testemunho que você deu, que você é um cara que vivenciou muita coisa do jiu-jitsu e essa conversa nossa foi bem enriquecedora. E agora o microfone é seu para você agradecer todo mundo aí, que você fica à vontade de você falar o que vem no seu coração, o que vem na sua mente aí. Cara, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Aos meus orixás que estão sempre aí comigo, né? Agradeço a oportunidade sempre que a galera nos dá, né? Vocês, o jiu-jitsu, né? E agradeço sempre
a todas as pessoas que estão ao meu redor. Né? Eu falo que eu não gosto de dar nomes porque a gente pode esquecer sempre de alguém. E todas as pessoas, elas sabem da importância que ela tem na nossa vida. Né? Eu acho que tudo que eu já passei dentro do jiu-jitsu, né, ou na minha vida, é o que sempre me enriquece a estar sempre caminhando. Né? Eu falo que eu não preciso contar a minha história, porque quem está do meu lado, quem me conhece, já sabe a história que eu tenho. Né? Então eu agradeço sempre a Deus e aos orixá por tudo que Ele me dá. E hoje muita gente vai saber da sua história. E eu sou um cara que eu não peço nada, né, mano? Eu só agradeço. Sempre só agradeci. Porque pedir todo mundo pede. Agradecer que é difícil, né? Então eu sempre agradeço mesmo a tudo que eu tenho hoje. Quando a gente pede, a gente está em escassez, né? A gente está clamando algo que a gente não tem. Quando você agradece, você já está simplesmente falando pro universo, eu tenho, obrigado. É isso. E até para pedir pro universo tem que saber, senão a gente dá errado. Pô, mas satisfação mesmo, satisfação imensa ter você aqui no nosso programa, mestre. Obrigado. As portas do osso estão abertas pro senhor, quando você quiser vir aqui novamente, tiver um projeto... E é uma coisa que eu vou perguntar, a gente vai deixar o contato do mestre. Mestre, você tá aqui na região de Santo André, você também trabalha com aulas particulares de jiu-jitsu? Isso, personal, né, a preparação física também, a gente trabalha um pouco, né, boxe também, mas tá querendo, tipo, no MMA em si, que né? É do mundo do MMA. Então, galera, você tá aqui na região do ABC, Santo André, mais especificamente falando, o mestre taca todas as ferramentas aí dentro do MMA, jiu-jitsu, boxe, grappling, muay thai. Então, se você quiser aprender melhor, aprender de forma mais específica, coisa detalhada, a gente vai deixar o Instagram do mestre aí, você pinga lá, dá um toque para você fazer uma aula particular e conhecer esse monstro aqui de perto, sabe? E só comparece lá na Tinogueira, Santo André lá. Oi, tem a Tinogueira do meu amigo Alisson. Tamo lá, né? É só conversar com a minha assessora, né, mano? Que é tudo por ela que passa. E galera, a gente vai depois gravar 2 posiçõezinhas. Isso a gente não falou pra você, mestre. 2 posições. Mestre Gleidson vai passar 2 braba dele depois e a gente vai deixar aí pra vocês. E eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, dar aquela moral aí pra nós, pra fazer a nossa comunidade já crescer. Já manda aquele comentário, mais. Monstro. Deixa lá o comentário lá, monstro. Pô, boa, Gui. Vou deixar esse comentário, monstro. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa pra falar, Guizeira? Não, novamente só agradecer você, mestrão, por ter passado essa história maravilhosa aí, um pouco da sua história de vida. E como você, a gente também é amante da arte suave. E com esse projeto aí a gente tá tentando trazer justamente essas histórias maravilhosas aí para todo mundo saber. Então a gente agradece novamente por aceitar o convite, mestrão. Show. É isso. Valeu, galera. Os